Bem-vindo ao MongeCast, o podcast semanal que nós falamos com nossos amigos, os monges, que estão aqui sempre conosco, defendendo os problemas da Terra, aquecimento global, todas as coisas que vêm assolando esse planeta. E nós, como bons servos, viemos aqui falar com vocês, bons servos também, sobre a maravilha que são os monges em nossas vidas. Não é, Thaís? É verdade, Fred. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Eu sou a Thaís Alves e eu estou aqui para divulgar a palavra dos monges. Sim, os monges são bons. Eles são muito nossos bons. amigos. Eles são, sim. Não existe problemas com os monges. Não, Só existe amor. Os monges vieram para salvar a Terra. Os monges são nossos amigos. Os monges são nossos amigos. You are fake news. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e fake news everywhere. Eu sou a Thaís Alves e... Que pariu, Bill! Que companiozona da porra, cara! Maravilhosa! Não, de verdade, gente. Tô emocionadíssima com... É que depois dessa abertura contaminada aí pelos monges, né? Pelo amor de Deus. Ficou empolgado. Então, e a Bill veio pra salvar a gente dessa abertura horrorosa, não é verdade? Graças a Bill que nós nos libertamos, nós ficamos normais. Exatamente! Que é muito legal, o pessoal que tá ouvindo aí já sacou, né? Pela primeira abertura, a abertura dos monges, que esse é o episódio falando aí sobre The Lie of the Land. Finalmente, né? O final do Tree Party, que a gente tava sim. esperando há 3 semanas já. Sim. E um final que colocou a Companion como ela causou o problema, né? Sem querer, mas ela também foi quem conseguiu resolver. Isso, exatamente. É muito legal, é um episódio muito, muito bonito, fechou bem. Eu acho que... Eu até comentei, né? Se fosse um episódio sozinho, talvez não fosse tão legal, mas por ser conclusão de um arco maiorzinho, né? Pois é, ele construiu a história em 2 episódios anteriores pra conseguir chegar num ponto aqui de ter tempo de contar toda essa história, né? Então eu acho que deu muito certo. Sim, assim. Cara, eu te falar que eu gostei bastante. Eu tava meio receoso do que podia vir, mas eu gostei, cara. Eu também, né? Quando a gente vê Tree Party, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sim. Foi executado de forma magistral, esse final aí. Como era de se esperar aí, com três roteiristas muito bons escrevendo. Sim, uma com temporada certeza. que tá indo de bem a melhor ainda, né? Com certeza, com Mas certeza. antes da gente começar a falar sobre as mentiras sobre a Terra, o Lie of the Land, a gente vai para nossos e-mails que contam a verdade semanal sobre as pessoas que elas mandam pra gente pelo e-mail. Isso aí, vamos lá. Vamos aí checar nossa caixa de correio eletrônica da semana? Vambora! Sempre com bons e-mails nessa semana. De novo, a temporada, ela tá sendo a temporada dos bons e-mails. É verdade, vocês estão realmente se esforçando, gente. Eu falo isso todo podcast, mas é porque eu realmente acho que estão vindo e-mails ótimos. E eu quero ser que nem a Bill agora e agradecer a participação de vocês. Sim. Temos e-mails maravilhosos. Por mim, eu li a todos. Ah, sim. Um dia a gente faz um podcast só com leitura de e-mail e fica 3 horas no podcast. Vamos! Eu nem edito, só Não, boto. tipo, um podcast só com e-mail. Eu faria. Cara, eu acho foda, mas se quiser, não sei, tô brincando, mas eventualmente. vai que funciona. Bom, vamos lá, o primeiro e-mail de hoje é de Will Sartori. Will Sartori tem 28 anos e é um psicólogo de Vila Velha, Espírito Santo. Olha aí, uma galera mais próxima da nossa cidade. Isso é muito bom. É bom. Verdade. De novo, a gente recebe muito e-mail de galera de 13, 14 anos, mas a gente também recebe bastante e-mail de galera de 20 e pouco, 30. É isso que o Dr. Who faz, né? Sim. Bem legal. Lê aí. Agora é 1h e eu acabei de ouvir o DWBRcast de Pyramid at the End of the World. Primeiramente, preciso dizer, meus episódios de Dr. Who nessa temporada têm tido em média 2 horas e 10 minutos. São 40 minutos de episódio e 1h30 de DWBRcast. Impossível ver um sem ver o outro. A série não tem a mesma graça sem vocês. Vocês são foda. Eu fico emocionado. Eu gostaria de agradecer a academia. Muito obrigado, cara. Eu sempre falo quando o pessoal agradece a gente assim, a gente só faz porque a gente tem essa resposta legal de vocês. Com se a certeza! Se a gente não tivesse um público tão legal, a gente não faria um podcast tão legal. É verdade, vocês são o combustível que movem a engrenagem desse podcast. São tipo o óleo que faz ali no emperrar. Não é verdade? Continua aí que ele fala. Agora, sobre esse Three-Parter que ainda nem terminou, eu já considero pacas. Agora já terminou. Que coisa maravilhosa de meu Deus, muita coisa legal reunida. Bill sendo incrível e muita gente como a gente, tendo péssimos encontros. Tá. Érica maravilhosa, que eu já quero como companion. Todo mundo Muita quer. gente falou isso, falta dela nesse maravilhosa. episódio. Adorei o fato que em nenhum momento se questiona o tamanho dela. A personagem poderia ter sido feita por qualquer atriz. Escolher uma atriz de baixa estatura, isso não é uma questão em nenhum momento. Isso, pra mim, é representatividade e Doctor Who é, sem dúvida, uma das séries que melhor trabalha essa questão da diversidade na atualidade. Senão trabalha melhor, né? Apesar de eu ainda sentir falta de um companion gordo, grupo que eu represento,
me identifico e tenho como objeto de estudo no meu mestrado. Olha que bacana. Saudade de James Corden fazendo Craig Owens. E legal o Will falar disso, Sim, né? sim. É uma coisa que a gente levanta aqui, não como companion, né? Eu acho que o Nardole, Como doutor. ele entra isso, o Nardole ele tá é meio entrando, gordinho. é bem legal isso, né? Mas eu sempre bato na tecla que a gente tem que ter um doutor gordo. Porque a gente fala assim, mas ele já tem o Colin Baker, só que o Colin Baker na época dele, ele não era. Ele não era o cara mais magro do mundo. Mas ele não era um Griffiths da vida. Ele não era um Robbie Coltrane da vida. Eu queria alguém assim, entendeu? O Richard Griffiths, que é o tio Duda lá do Harry Potter. Não é o tio Duda, o pai do Duda. Tio Dursley. Duda Dursley. Walter, o tio Walter, exatamente, de Harry Potter. Ele já foi cotado, né, pra ser o doutor. 2 vezes, inclusive. Ele quase foi o 5º e ele quase foi o 8º. E, infelizmente, o ator já faleceu, mas ele foi sim cotado pra ser Doctor Who. Sim, e ele sempre estava nas minhas listas de possíveis doutores, porque eu acho que precisa disso mesmo, cara, que nem você tá falando. Porque a série é bem inclusiva com isso, a gente ainda peca aí, a gente não tem um doutor negro, a gente ainda não tem uma doutora, mas aos poucos eu acho que a gente tá ganhando terreno nisso aí. E eu acho que entra um doutor gordo nisso também. O Rory Kinnear, né, que é um ator que sempre aparece nas listas de possível doutor. Ele não é ele não é magro. Porque também a gente tem aí 4 atores Ele magrelões. Tem um rosto redondinho. A gente tem legal. o Eccleston Lagartixa, Nossa. a gente tem o Tennant, que é um bicho grilo. Só varapau. O Matt Smith também magrelão. Todos. O Capaldi magrelão. Todos os doutores da Era Moderna são magrinhos. Bota magro nisso. O Tennant é um negocinho, né? O Eccleston, cara. Sabe aquele bichinho lá do Animais Fantásticos? Sim, a varetinha. É ele, né? A varetinha. A gente tem aí o Capaldi também, mas o Rory Kinnear, ele talvez se encaixasse num pouquinho menos magro, porque ele não é gordo. Com certeza. Ele tá falando de um cara gordão. Vamos voltar aqui primeiro, então. O que eu mais tô curtindo é que cada episódio tá terminando não só com um cliffhanger, mas com um baita plot twist. Toda a história que foi construída no episódio toma um rumo completamente inesperado e deixa a gente ansioso pelo próximo. Acho que essa temporada tem tudo pra bater a nona no meu coração. Sim. E no do Fred também, espero. Sim. Inclusive, eu sempre falo isso, eu falei nesse episódio também. É verdade. Eu até gostaria de ser mais crítico, mas a minha nota precisa ser um Capaldi recuperando a visão. Olha aí. Que é a nota máxima. Qual será que foi a nota dele pro episódio de hoje, né? Porque foi um episódio, né? Eu sempre falo que o episódio agradou muito. Quando eu terminei de ver esse episódio de hoje, né? O Life of the Land, eu tinha certeza já que ia ter gente que não ia ter gostado, entendeu? Só que eu não sabia que ia ter tanta gente que não gostou. Eu fiquei até... Não me senti mal pela minha nota, né? Foi o que eu justifiquei. Ela é uma... Vocês vão ver mais pra frente, não vou nem dar spoiler. Não, sem spoiler. Mas eu gostei do episódio, cara. Eu não achei que foi tão ruim quanto as pessoas estão falando, não. Vamos ver quanto ele deu. Depois responda pra gente aí no Twitter ou no Facebook. É verdade. Agora uma proposta. Será que rola de começar uma campanha pra trazerem o 13º pra Comic Con Experience? O timing seria perfeito. Ele já vai ter sido anunciado, vai estar às vésperas da sua estreia no episódio de Natal. Será que ele vai entrar no episódio de Natal? Tá rolando muito essa discussão, se o Capaldi sair no episódio de Natal, ele entra, né? Automaticamente. Nem que seja só os olhos dele. Ou será que ele vai entrar agora, já no final dessa temporada? A gente não sabe, mas esse lance que ele tá falando de ser o timing perfeito lembra muito quando o Capaldi foi anunciado, né? Sim! Porque antes dele entrar efetivamente como doutor, ele já tava na tour e já tava famosão com a galera. A gente conheceu o Capaldi no Rio de Janeiro, nem tinha estreado a 8ª temporada. A gente não tinha visto ele em cena, né? Tinha visto só os olhos dele, né? Se o público Ruvian brasileiro comprar a campanha, é super possível. Cara, eu acho que assim, não é impossível, a gente não tem que descartar a ideia. Só que a gente sabe que, por exemplo, o Sci-Fi, ele sempre tenta, ele sempre fala, a gente tá tentando, mas é difícil, a agenda é um problema. A agenda é um grande problema. Esse cara, o DFTC, ele vai ser hiper requisitado. Eu entendo que o Brasil, ele é um público gigantesco, precisa mesmo. Só que, a BBC reconhece isso. Só que aí a gente tem que ver até onde o Sci-Fi tá disposto a investir, até onde a BBC tá disposta a liberar, até onde a Comic Con tá disposta em querer trazer ele. São muitas variáveis, mas né? a gente pode tentar aí, sei lá. Bem, a galera tá ouvindo o podcast, se quem quiser, levante aí a bandeira. Vamos levantar a bandeira. No mais, voltando aqui primeiro dele, no mais, vocês têm o meu consentimento para ler o meu e-mail no próximo DWRcast. Afinal, vocês têm o meu amor, e o amor é um consentimento. Que legal, cara. Puxa vida. Um beijo enorme pra vocês. Obrigado pelo trabalho. Continuem fazendo, pelo amor de William Hartnell. Sim, e espero esbarrar com vocês na CCXP. Com certeza. Com certeza. A gente sempre encontra a galera lá. Pode vir falar com a gente, tá? Sim, é verdade, teve muito isso. A gente não morde. Nas últimas Comic Cons a gente teve de tudo. Teve gente que conheceu a gente pela voz, que não sabia quem era com nossos rostos. É verdade. Teve gente que sabia quem era e foi falar. E teve gente que depois vai falar pra internet, eu fiquei sem jeito. Eu te vi de longe. Eu fiquei com vergonha. Gente, precisa ter vergonha não. Sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. É que é normal, a gente provavelmente vai estar fazendo cosplay lá no meio também. A gente tá junto com todo mundo, cara. Vai lá, fala com a gente, tira foto, dá abraço. Mas ainda faltam muitos meses, então... Vixe, tá longe. Até lá a gente lembra ele de novo. Tá longe nada, passar rapidinho. Pois é, a gente já tá no meio do ano. Vocês já pensaram nisso em casa? Você tá pensando que a 10ª temporada está
terminando. Mais próxima do fim do que tava do começo. Aham. Não, a gente já tá em julho, cara. Pelo amor de Deus! Tá maluco. Mas vai. Nosso segundo e-mail é da Natália Mantovani. Ela é de São Paulo, SP, tá aqui pertinho da gente. E ela fala, excelente podcast como sempre. Estou encaminhando este e-mail, pois apesar de ter gostado bastante do episódio, há certas coisas que não me agradaram. E aqui a Natália, ela vai falar uma coisa que a gente viu pela internet. Olha aí, fala aí. Bastante gente falou isso aqui, ó. Sim. Eu me desliguei em algumas soluções do episódio. A principal foi o momento final quando o doutor não consegue inserir a combinação que permitiria ele sair do laboratório. O óculos sônico encaminha um e-mail, tem visão infravermelho, mas não tem uma câmera para transmissão online para Bill guiar ele na seleção dos números? Pelo então, amor de Deus! Teve gente que inclusive falou, ele podia tirar uma foto e mandar pro celular dela ou pra qualquer lugar pra ela ver. Ou realmente. podia num Skypezinho ali, de novo. num Zap, né? No Zap, eu odeio quando ele fala Zap, cara. Enfim. O ponto é, realmente, a gente sabe que o óculos, ele funciona, ele é meio Deus Ex Machina também, que nem a Sonic. Claro. Ele poderia fazer isso. É. Só que aí é aquele lance do roteiro, né? Se ele fizesse isso, a gente não ia ter a conclusão no Three-Parter. Eu acredito que se fosse algo meio Two-Parter só, talvez ele até recorresse a isso, porque aí ia ter todo o lance de virar uma realidade alternativa, de fake news e tal, que nem foi esse caso. Que nem foi agora, Mas sim, depois que... Na hora que eu assisti, eu nem pensei nisso, confesso. Também não, Mas também depois não. que eu vi a crítica de alguns de vocês, eu fiquei pensando, puta, é verdade, né, cara? Poderia. Eles podiam ter dado uma outra justificativa do porquê que gerou todo esse lance aí do mundo dos monges, né, cara? Eu não discordo dessa galera, não. Eu também não pensei na hora, mas depois... Gente... depois que a gente não vê... é que é verdade? Do tipo, a gente não viu, mas depois que a gente vê, não consegue desver isso, né, cara? Pois é. Ela fala, desculpe o mau humor. Na verdade, eu realmente gostei do episódio, mas algumas soluções me soaram um pouco forçadas. Continuem com o trabalho maravilhoso. E a Lonzinho, o e-mail dela é curtinho, mas é legal porque essa questão foi levantada bastante na internet. Não, mas sabe? é verdade. Eu acho que, inclusive, eu vi no Reddit gente falando da mesma coisa. Tipo, por que ele não usa o óculos como alguma coisa? Todo mundo falou. Tipo, não ia ser a primeira vez que ele usar pra transmitir imagem, entendeu? Manda um e-mail, faz qualquer coisa. O Gmail atacha foto, porque ele não pode fazer isso também. Nossa, sim, soluções simples para problemas difíceis. Mas é aquele lance de que o roteiro pede, né? Quando o roteiro pede, qualquer a Garota Esquilo ganha do Dr. Doom, ganha do Thanos. É o que a gente sempre fala. O roteiro pede e acaba sendo entregue, é assim, não adianta. Com certeza. Nosso último e-mail também é de uma Natália, mas é Natália Justo. Justo a pessoa que a gente precisava. Pra terminar esse... Olá, pessoal do Dr. Brasil. Como vocês estão? Meu nome é Natália, acompanho o Dr. Who há alguns anos, mas só comecei a ouvir o podcast agora na 10ª temporada. Olha aí. Tem sido uma experiência prazerosa e conforme vocês falam, eu respondo do lado de cá como se estivéssemos conversando. Viu? Isso Muita gente faz isso. Não adianta, cara. Sabe por quê? Sabe que eu sempre falo isso? Porque eu também faço isso. Lógico, é normal. É que nem minha mãe falando com a novela. Olha só. Não é verdade? A gente sempre critica, vovó falando com a novela, não sei o quê, mas a gente faz a mesma coisa, né? A gente faz a mesma coisa. O ser humano é foda, mas vai lá. Em relação ao episódio, eu gostei bastante. Ele me deixou ansiosa pro dessa semana. Um avanço em comparação ao Extremes, que terminou e eu fiquei... ok. Tá. Então ela gostou mais de Pyramid também, que nem você. Achei o final bem com a Bill consentindo por amor ao doutor. Ele pode ser um idiota às vezes, mas eu faria a mesma coisa que ela. Acho que a maioria, não? Salvar o doutor por si só vale a pena, mas salvá-lo também significa salvar o nosso próprio mundo, outros planetas e etc. Como quando a Clara entrou na linha do tempo do doutor pra salvá-lo da Great Intelligence. É o sacrifício, né? O sacrifício da Companion, né? Sim. Além disso, estou gostando muito da Bill e da atuação da Pearl Mac. Além da relação de tutora-aluna / protegida. Sim. No sentido de algo, digamos, mais paternal entre o Dr. do Capaldi e a Bill. Inclusive, isso é falado, né? Ao final desse episódio, a gente acabou que não comentou isso no review, mas ele fala algo do tipo, ela fala, você tem eu ali naquela turma com um monte de gente. Ele falou, não, eu só tolero um monte de gente por sua causa. Tipo assim, ela é importante pra ele, é um lance paternal mesmo. Sim. Sobre The Pyramid at the End of the World, eu tenho uma teoria. Acho que ele ainda se passa dentro de uma simulação. Olha lá, o que eu falei? Eu vou falar isso mais pra frente hoje. Sim. Na verdade, a Bill ainda não se encontrou de fato com a Penny, ou seja, ela ainda tem chance com a menina. Sim. Explico. Extreme seria, na realidade, uma simulação que culminaria em outra, que é a The Pyramid, sim. que por sua vez se desdobraria em outra, que é o The Lie of the Land, a partir do momento do consentimento da Bill. Inception, né? Sonho dentro do sonho.
Como ocorreu aqui em Last Christmas, né? Um sonho dentro de outro, né? Sim, sim. E é o que acontece com aquele lance que eu falei, né? Da gente, vai ter regeneração no Capaldi, não vai. Eles podiam ter feito algo assim. Dava pra trabalhar. E dar um 13 bootleg pra 13 gente, falso, né? Acho que só vamos ser levados de volta à realidade no final do Light of the Land, quando a história dos 3 episódios for finalizada e tudo for esclarecido. Teria sido legal também, né? Sim, teria sido bem legal. Não? Inclusive tem gente que fala, né, que seria muito legal a gente ter uma temporada inteira que fosse como se fosse, sei lá, um sonho do doutor, e no final da temporada ele acordando e nada daquilo ter sido real, Nossa, né? Você já pensou? Isso seria bacana. Falam isso de Harry Potter, né? Falam isso todas as franquias que fazem sucesso tem isso também. É verdade. Por último, queria dizer que as cenas do Next Time me lembraram a finale da 3ª temporada, quando a Marta espalhou a palavra do doutor pela Terra. Sabe o que é curioso? A gente sempre lê os e-mails depois que a gente grava o nosso review, né? E a gente gravou o review e a gente comenta sobre essa relação. A gente não tinha visto o e-mail da Natália ainda. É verdade. Agora veremos a Bim encarregada de consertar as coisas dentro de uma realidade também alternativa. Na verdade, era uma realidade normal, Era uma realidade adulterada ali, né? Pra parecer que era aquilo. Passado falso, né? E é isso, gente. Abraços para a Thaís e o Fred, possíveis companheiros, que essa semana possa trazer mais um ótimo episódio pra nós. Semana não tivemos, mas foi... Companions, sim, né? Sim, mas a gente sempre tem aí os recorrentes que estão sendo abraçados pelo seu abraço virtual, né? É isso aí, gente. Obrigada pelos e-mails. Sim. Foram bem legais. Trouxeram várias questões à tona. Sim. Lembra aí o pessoal que tá ouvindo qual é o e-mail do Dr. Brasil pra eles mandarem, caso eles queiram, o review desse episódio também. podcast@drrubrasil.com.br. Vamos lá, porque essa semana a gente falou bastante coisa. Foi uma coisa que falamos de verdade, mentira, falamos de muitas coisas relevantes pra esse episódio e mostrando... Que episódio, né, meu? Que conclusão zona, né, de Né? né? Apesar de terem pessoas que não gostaram, nós adiantamos aí que nós gostamos bastante, então fiquem aí com o nosso review, que a gente justifica porque a gente gostou, porque a gente levanta várias coisas. Então vamos lá. Vem com a gente. Então vamos aí ver a verdade e as mentiras sobre esse episódio, né, cara? Sim. Um episódio que brincou muito com esse lance de... ele brincou muito com o que a gente acreditava do que era verdade, né? Exatamente. Porque até parte do episódio a gente vê ali o que a gente achava que era uma verdade absoluta e não era, né? E não era, né? O próprio episódio, ele brinca com a coisa da verdade e da mentira, sabe? Ele passa muito essa sensação de, ai meu Deus, devo acreditar nisso? Não devo acreditar nisso, né? E de novo, a narrativa do episódio, ela trabalhou isso muito bem com o pré-abertura, né? Com certeza. Porque a gente teve aí aquele lance... a gente até tweetou essa semana, na verdade você, né, tweetou essa semana, sobre a gente ter assistido 1984, né? 1984 é um livro que virou um filme em 84. Com John Hurt, nosso doutorzinho da guerra, maravilhoso. Sim. Tava novinho, magrão. Tava jovem, antigamente. É um puta filmaço, a gente tem o DVD aqui, a gente já tinha, né? E a gente resolveu reassistir e como esse pré-título, né? A introdução. Obrigado. Como ela mamou dessa fonte do 1984 Totalmente. E é muito legal, né? 1984 todinho, né? Tem a história das transmissões, que as transmissões que dizem a verdade. O povo acredita em tudo que tá sendo falado ali. Sim. O povo comemora, né? Uhul! O povo, ele tem o mínimo de individualidade possível, que você vê que a família lá que é presa por conta do crimes de memória, né? A gente tem em 1984 os crimes de pensamento, do livre né? pensamento, Isso, né? que é quando se você ousa pensar fora do que o grande irmão e o Estado dita pra você é automaticamente um criminoso, você tem que ir pro Ministério do Amor, que é onde você sofre toda a parte de tortura, enfim. Exatamente. E aqui o episódio brincou com o crime de lembrança, né? O crime de memória. Que se você ousa ter qualquer lembrança de um negócio falso que não existiu e que não tem os monges como os grandes mestres e salvadores da Terra, como é a verdade, né? Você vai automaticamente preso, independente de ser homem, mulher, branco, preto, criança. Qualquer coisa. A polícia entra e leva embora. E bota pra fuder, né, cara? Leva embora. Eu gostei muito, assim, também da parte de direção. Aqueles glitches, né, que aparecem, o logo da verdade, os monges, assim, né, pra mostrar... Infectou até nossas redes sociais essa semana. É verdade, é verdade. Nos últimos dias, quem prestou atenção aí nas nossas redes sociais, a gente também mudou o nosso logo, né, pra mostrar que os monges dominaram tudo mesmo. e essa introdução por si só, ela carrega muita carga aí do 1984, né, do George Orwell, e achei bem bacana. Lembrando que esse episódio é feito pelo que não é
nenhum iniciante em Doctor Who. Sim, ele tem uma carreira aí já meio consolidada. Né? Ele é grande lá no Reino Unido, ele já foi ator, depois ele passou pra roteirista, ele é o criador da série Being Human, também na BBC. O Toby Whithouse, sim, com certeza. E dentro de Doctor Who, ele fez os seguintes episódios. School Reunion. Que episódio? Que tem quem? Cabeça. Maravilhoso. Né? Stuart Head, que é a Lady Buffy, né? O Sim. Giles. Tem também Sarah Jane, né? Voltando nesse episódio. Temos The Vampires of Venice, já com o 11º Doutor. Eu gosto desse episódio. Tem Narciso Malfoy. Temos The God Complex, muito bom também. Sim, Hotel Califórnia, Hotel Califórnia. A Town Call Mercy, que também foi um episódio muito... É muito maneiro esse episódio. Que cheirava, fedia faroeste... Sim, o bom faroeste mal espaguete, feio. né? Under the Lake Before the Flood. Foi um two-parter também muito bom. O two-parter aí da 9ª temporada, finalmente, The Lie of the Land. O cara é foda, o cara é bom. E o cara ofereceu uma conclusão a esse two-parter que eu acho que superou as expectativas de todo mundo. Assim. Justamente. A gente tava muito... De novo, como eu falei, né, antes da leitura de e-mails, a gente tava muito receoso sobre como ia ser por conta de executado, ser... né? a primeira vez que a gente tem, desde que a série voltou, um episódio quebrado, assim, dito, né, em todos os lugares, que ia ser quebrado em 3 partes. A gente teve arcos maiores aí, o arco do Bad Wolf, se você parar pra pensar, ele pegou uma temporada inteira. Sim. O arco da Fenda também, mas, querendo ou não, um negócio que era declaradamente um three-parter, assim, que ele ia ser quebrado pra 3 partes, a primeira vez que rolou foi agora. Isso levantou, me empolgou muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio com medo. Por quê? A gente teve uma temporada atrás que ela foi marcada por ser só two-parter, e apesar de ter sido a melhor temporada de todas até agora, eu não tô contando essa porque ela não acabou, então eu não posso julgar ainda. Ainda não tem como saber. Mas a 9ª até então foi a melhor temporada de todas. Mesmo assim, ela sofreu um pouco com isso de ser só two-parter. Teve gente que não gostou. E eu fiquei pensando, caralho, imagina se esse episódio de 3 partes aí, ele for bom só até um tanto e depois ele meio que perdeu o ritmo e cair. Entendeu? Eu fiquei com medo, mas como eu também já falei, eu acho que como uma conclusão, esse episódio de hoje, ele foi muito bom. Eu também acho, Sozinho Você falou dos two-parters da 9ª temporada. Eu defendo muito episódios, eu já defendi várias vezes aqui, episódios fechadinhos. Episódio que eles funcionam sozinhos. Uma aventura, história fechada, que foi o que a gente teve dos episódios 1 a 5 aqui na 10ª temporada, né? Aí, logo de cabeça, entra o three-parter. São 5 episódios solo e entra o three-parter. E aí você pensa, tá, legal, como isso vai ser executado? São 3 roteiristas diferentes. Como eles vão alinhar tudo isso? Como é que eles vão... E assim, eu acho que os 2 primeiros episódios estabeleceram o campo para que esse episódio fosse uma coisa extraordinária. Eu vou além até. Você sabe que, se você parar pra analisar, pelo menos eu tô vendo assim, não é nem um three-parter. Ele consegue pegar quase 4 episódios, porque o problema que gera, a gente vê que essa realidade só foi criada porque a Bill pediu pros monstros voltarem com a visão do doutor. E o doutor perdeu a visão lá em Oxygen. Então já são 4 episódios. Foi entendeu? O ganchinho, né, que levou pra toda essa problema. História ser construída. Sim. Muito bem, estamos lá. Tudo maravilhoso? Mais ou menos, né? Não, tudo maravilhoso. Sim, tá tudo maravilhoso. Para as pessoas. As pessoas estão achando que o mundo é as 1000 maravilhas, né? E é muito legal porque a gente tem isso sendo narrado pelo Capaldi, né? Nossa. O doutor, ele funciona como grande irmão ali, né? Sim. Ele é televisionado e ele tá fazendo, tipo... O Capaldi, ele poderia fazer um documentário da BBC, né? Tipo, ele o fez ele já fez alguns documentários sobre arte. O então, Capaldi ele tem uma voz bonita, né? Aí ele tá... não, uma entonação, né? Porque os monstros, eles estão sempre aqui, eles ajudam a humanidade e os problemas. E a gente tem muita sorte de ter essa raça maravilhosa conosco esse tempo todo, ajudando, vivendo pacificamente. Tipo, é aquele lance. É verdade. Porque as pessoas, elas não têm outra memória que não essa. Exatamente. Né? E tem o tempo todo alguém falando, olha, é muito bom, é super legal e tal. Porém, como tudo que é fake, você vê que ali não chega nem a ser mágica, é uma parada meio tecnológica, né? É super tecnológico. Eles instalaram várias estátuas ao redor que de espalham todo mundo, isso, né? Que são as torres de transmissão. Eu fiquei triste que eu pensei que ia aparecer alguma ali no Cristo Redentor. Eu realmente achei que eles iam fazer alguma coisa. Poderia, né? Mas enfim, poderia. A gente tem esse negócio de transmissão acontecendo. E como toda transmissão, sempre tem como dar algum problema, sempre tem como dar algum glitch.
E a gente vê que quando a polícia chega na casa daquela família lá, que inclusive tá vendo o programa do Capaldi... Isso. O problema é que a mulher da família lá, ela tá ousando ter memórias que não são aquelas que estão sendo passadas. Em algum momento ela consegue reacessar o passado. né? E ela fala, não, vocês estão aqui, eles estão aqui só 6 meses, eles não estão aqui desde sempre. E aí ela vai presa, né? Claro. Ela provavelmente vai ser torturada, enfim. Com certeza, com certeza. E aí a gente já tem abertura e partimos pra Bill. Bill já aparece. Bill já, motherfucker. A Bill aparece ali, né? Ela vê a mulher ser presa. E aí corta pra ela ali na casa dela, super... Imagina, a Bill é uma menina super animada, super alegre, super de bem com a gente não vê ela sorrindo esse episódio quase. Não, ela tá super contida, ela também tá vestida com as cores azul marinho dos monges, né? De novo. É a veste comum das pessoas agora. Os monges agora. tiraram a individualidade do povo, né? A gente vê que só tem 2 roupas ao longo da série, né? Do episódio. A roupa que os monges dão para as pessoas comuns e a roupa dos militares. Você vê que também tudo padronizado. Varia muito pouco, tipo, a da Bill não é o mesmo azul que dos caras, o do Nardole é quase preto, o doutor tá com uma roupa diferente, mas ele é diferente. É que o doutor tá preso. Então, e aí ela ousa ter ela também tá sentindo você vê que os glitches. A diferença é que ela não deixou aflorar isso, né? Ninguém notou só. Eu sinto que ela tá resistindo durante esses 6 meses. Sim, sim. E qual é a forma dela relembrar o passado? A mãe, né? E sabe o que é muito engraçado? Aí eu falei agora que ela quase não sorri no episódio. A primeira vez que a gente vê ela sorrindo no episódio é a hora que ela tá sentada na mesa, né? Tomando café, ou chá dela, enfim. E você vê que tem uma hora que ela tem uma recaída assim, ela dá um sorriso e começa a aparecer os monstros começam a aparecer na tela e aquele símbolo lá da verdade aparece. E aí você vê que ela sorri porque essa memória implantada dá conforto, né? Essa mentira dá conforto. Isso, e aí ela dá aquela risada. A mentira dá conforto, é isso mesmo. E aí ela dá aquele sorriso assim, se solta e depois ela meio que volta assim, tipo, não, é mentira. Não, resiste. E aí ela fica séria de novo e começa a conversar com a mãe, né? Começa a conversar com a mãe. O fato dela estar conversando ali com a mãe, eu acho que é a chave de toda a questão, que a gente inclusive vai ver mais pra frente. Como ela se mantém grounded. Na verdade... a mãe é o que mantém o pé dela no chão, que mantém o pé dela no chão e que dá força pra ela não sucumbir ao que os monges estão passando. É aquele lance, entendeu? você escolhe a coisa que você tá mais ligado, né? Que é mais importante pra você poder se manter com o pé no chão. E é muito legal colocarem a mãe dela como esse quase que essa âncora e não o doutor, porque aí mostra que você vê que ela é uma pessoa extremamente grata ao doutor. Nossa. Inclusive ela agradece, ela fala... Isso tá palpável em todos os episódios. Ela gosta de estar com ele, ela agradece por estar com ele, por ele ter visto mais nela. Até porque foi ele também que deu as fotos da mãe pra ela. Sim. Mas você vê que a âncora dela, o porto seguro dela é a mãe, cara. A mãe. E é muito bom porque assim, de novo... Ela não teve oportunidade de conviver com a mãe. Ela nem sabia como era a mãe antes do doutor dar as fotos. Ela morreu quando a Bill era muito pequenininha, pois né? E quando você tem a morte de alguém próximo assim, você só se prende pelas memórias. A única coisa que resta da pessoa que morreu são as memórias que você tem com ela. Então, mas ela mal tinha as memórias. Ela não tinha nem memória. Tinha pouquinho, né? Quase nada. E com as fotos que o doutor dá pra ela cria essa memória, essa lembrança de uma mãe que amava ela, de uma mãe que tava junto com ela, que tava sempre sorrindo pra ela. Você vê que a atriz que faz a mãe, ela não é que ela esteja mostrando os dentes o tempo todo, mas ela tá sempre com uma cara bem complacente, gostoso, assim, né? De entendeu? Aquecimento, que aquece o coração, assim, né? É isso, justamente. Mãe que abraça, não é verdade? Mãe que abraça. Então, uma mãe que abraça. E ela tá lá conversando com a mãe, de repente, pá, chega quem? Chega o Nardi. O Nardi, que é o Nardi, maravilhoso. De mix dele, né? Aí ela fala, porra, como é que você tá aqui? O que aconteceu? Ele, então, eu quase morri, eu fiquei desacordado 6 semanas. Por causa do gás, né? Do Pyramid at the End of the World. Eles estão lá no laboratório, lá com a Erika. Inclusive ele fala, se eu fosse um humano, eu já teria morrido. Porque eu inalei aquela merda. Sim. Tanto que ele ficou desacordado 6 semanas. Gente, é mais de um mês. Foi 6 semanas, né? Ele fala 6 semanas. Ele ficou desacordado por muito tempo. E aí ele fala, você também sabe da verdade. Você também não tá sendo enganado pelos monges. Não sei o que, não sei o que lá. Que, assim, tem essas falhas eventuais nessa programação que os monstros estão passando, mas eles, talvez por terem vivido muita coisa, né? Ainda mais com o doutor, vendo o tempo, essas porra, eles são mais resistentes, né? Você vê que ele, em momento algum, ele recai. Não. Né? E ela também não. Até então, essa é a verdade que a gente estabelece. Olha como, de novo, essa o jogo da verdade. Essa é a verdade que a gente estabelece ali. Eles, tudo bem, se nenhum dos dois tá sendo afetado tão facilmente, eles devem ter alguma
resistência por terem andado com o doutor. Beleza. E aí a gente descobre que o Nardole, ele tem lá um mapa. Ele tem todo um plano de ação para invadir o lugar. Vamos resgatar o doutor. É isso que eles pretendem fazer. O doutor tá lá transmitindo, ele tá, em tese, tá prisioneiro dos monges, e eles falam, não, a gente precisa soltar ele. E o Nardole já tem todo um plano de ação, né, cara? Ele já roubou um aparelhinho ali da Tardes, que rastreia o local da transmissão. O que é muito legal, você reparou que a Tardes não apareceu em nenhum momento nesse episódio? Não tem só Tardes. Na abertura, só na abertura que ela tá sempre episódio, lá. At all. Só diz que esse instrumento veio da Tardes, ele que ele tava conseguiu lá, né? rastrear, que fica perto da Escócia. O que é muito legal, porque o Capaldi é escocês. E aí ele fala, conversei com o dono ali do barco, tá de boa, vai deixar a gente entrar ali. Inclusive, o dono do barco, ele também não é muito fã dos monges, porque o filho dele foi preso. Porque ele tava lendo quadrinhos. Olha aí, por quê? Olha que legal. Louco. Pode ser uma bobeira, né? Tipo, o moleque foi preso porque tá fazendo quadrinho. Mas então, esse é o ponto. O moleque foi preso porque tava lendo quadrinho. Porque o quadrinho, ele faz você questionar, ele né, é revolucionário. Ele pode ser usado como um veículo que mostra algumas verdades, né, cara? Sim. É por isso que o menino foi preso. Eles entram no naviozinho lá, no barquinho. Um barco que parece um negócio... parece que ele fala que é o que tá levando carga, né? Pra dentro do lugar. Mantimento, eles posam como trabalhadores ali que vão... Sim, e é muito louco porque levar a carga, eu acho que é mantimento, né, pro lugar lá onde o doutor tá. E é muito interessante que ele até, a Bill uma hora questionar, mas não vai ter segurança lá? E ele fala, não, eles estão mais preocupados em não deixar o doutor sair do que impedir que alguém entre. Exatamente. Né? Até porque o negócio é fortemente armado, né, cara? Nossa, tá louco. Tanto que tem uma hora lá, essa cena já tinha sido divulgada, inclusive, na semana passada. É a parceirinha, né? Que é o lance deles tentando entrar. Me mostra sua identidade, quero ver, não sei o quê. É engraçado que a Bill tem uma, né? Ela até fala, o Nardole não tem nenhuma. E eu tenho uma, que é da menina que serve batata numa faculdade que nem é aqui. Tipo, óbvio que eles vão suspeitar, entendeu? Claro. No fim das contas, rola uma confusão, o monge entra... rola uma... Porque assim, na uma verdade, distração. É uma cagada sem fim, né? Porque ela mostra o documento e na hora que o cara vai começar a ler, aí entra o monge. E aí você fica aquele negócio ali, meio confuso, ninguém sabe o que é. O cara, não, vambora, tem que descarregar. Vamos, gente, precisa mandar isso pra dentro. Porra. Tamo com hora, vambora. Sim. Eles entram e não demora muito pra eles acharem a sala que o doutor tá. Eu imagino que deve ser a única sala que chama atenção ali, né? Essa sala é muito importante, porque acontecem coisas muito importantes nessa sala, nesse episódio. Grande parte do episódio rola dentro dessa sala. Exatamente. Só, né? Eles entram na sala, o doutor tá lá. Sentadinho lá, fazendo a coisa dele. A Bill, na hora que vê o doutor, você imagina, faz 6 meses que ela não vê esse cara. Pois é, e ela fala, pô, doutor, que bom, não sei o quê. E aí, na hora que você acha que ele vai, tipo, reciprocar isso, ele chama a segurança, né, cara? Ele, não. Ela entrou, gente, vem pra cá. Já entra uma porrada de soldados, assim. Tudo com arma tudo armados até os dentes. Sim. Né? E o Nardole só observando ali do ladinho. Em tese, a gente acha que o Nardole tá cagado de medo, né? Porque ele sempre tá assim. Aí, o doutor, mais uma vez, Peter Capaldi. Palmas para a interpretação desse ator maravilhoso. Sim. Ele fez um mini discurso ali, né? O doutor dos discursos, né? Eu acho que ele vai ficar conhecido na posteridade pelo doutor dos discursos. Inclusive ele tá com o paletó que ele levou a Missy lá pro velório dela, que acabou não sendo velório, que né? acabou não sendo... execução. Execução, né? Era aquele meio grafite, né? Meio cinzão. E ele tem um acabamento diferente também, parece que ele tá meio surrado. Né? É uma versão mais surrada daquele bonitão dele. Acontece que esse discurso é muito diferente dos discursos que o doutor faz. É um discurso pervertido, né? É o discurso ao contrário. Porque ele fala assim, os monges... Eu tô com os monges. Eu tô com os monges. Com eles porque eles são os únicos que ajudam essa porra. Porque no planeta, vocês não sabem lidar com o livre-arbítrio. O ser humano não aprende com os erros dele. Tá tudo fodido desde então, por quê? Porque o ser humano não tem liberdade. Então deixa os monges fazerem todo mundo achar que eles estão aqui desde sempre, que pelo menos o ser humano fica contido, ele vira gado. O ser humano tem um monte de exemplo aí na história de coisa que deu merda. Fascismo, deu merda. Não sei o que, deu merda. Vocês aprenderam? Não. Vocês não aprenderam porra nenhuma. Vocês continuam cometendo os mesmos erros. Então é melhor que o ser humano ele seja vetado desse livre-arbítrio, ele vire gado, ele vai e volte em detrimento do que os líderes mandam, do que eles terem liberdade de saírem fazendo merda por aí. Vocês estão melhores se a gente controlar vocês. Sim. Porque vocês não sabem se virar sozinhos. Sim. Isso me lembrou um pouco... Tô viajando um pouco, tá? Mas é a tal da lei de Asimov, né? Eu vou proteger vocês de um jeito que vocês mesmos não se machuquem.
Ah, tá. Ao contrário, né? Tipo, vocês estão se matando, caramba. Eu não vou permitir. Custe o que custar. Se isso vai custar a liberdade de vocês... Que seja, né? Que seja. E vocês não sabem... Vocês não sabem lidar. Brincar. Não sabe. Tem que tirar isso de vocês. Não consegue, né? Não consegue, Moisés. Aí... A Bill, ela tá assustadíssima, porque ela tá com aquela cara de, meu Deus. Não, porque imagina que eles pegaram ele também. Imagina que toda a verdade que ela tem construída em cima de como é o doutor, tá indo pro caralho ali naquela cena. Né? Ela fala assim, você me pediu pra escrever essay. É um trabalho, vai. É uma redação gigante. É tipo uma mini conclusão artigo, de curso. Um artigo. Vocês me pediu pra escrever um artigo de 3.000 palavras sobre livre-arbítrio. Mini não, né? Porque 3.000 palavras é palavra pra cacete, não, né? 3.000 é tranquilo. Não, 3.000 é bastante coisa, não? Ah, não, é o quê? É o quê? Quantas páginas? Mais 3.000? Não é muita coisa, Depende não. da fonte, né? Não, e você me pediu pra escrever. Você é a representação total dessa liberdade. Da liberdade, você tá falando isso agora. É e ela vai morrendo por dentro. E sabe que porque ela vai vendo que ela tá sozinha. A gente vê essa faceta do doutor que abaixa a cabeça pra líderes maiores. Inclusive ele fala, né? Eu não curto a ideia dele estar mexendo com a história, mas tem que ser assim, que seja assim. É o preço que se paga. O doutor, ele é um rebelde por natureza, né? Sim. A vida dele é ir contra o sistema, é ir contra o status quo, né, cara? Desde o primeiro doutor é assim, entendeu? E você Essa é a base do personagem. Vê ele chegando e falando, não, tá bom, deixa esse status quo assim, deixa eles mandarem. Tá melhor assim. Vamos abaixar um pouco a cabeça pra eles porque vocês não sabem fazer. É muito louco ver. É tipo, é o oposto do que ele acredita. Sim, e a gente fica em conflito também vendo isso, porque você vê a desconstrução total do seu personagem. Totalmente, é quase o Capitão América indo pro lado da Hydra, né? Então, é uma coisa que a gente tá vendo acontecer aí, e o pessoal, olha que legal que você acabou fazendo. Olha aí. As pessoas, elas vão muito a ferro e fogo nas coisas, né? Tipo, não, tá errado, não tem que ser assim. Calma, deixa, é que nem nesse episódio. Deixa a história se desenrolar. Deixa a história se desenrolar, que vem uma explicação. Tem um motivo. No caso do Capitão América, né? Provavelmente vai demorar mais, porque quadrinho, eles têm. A narrativa é muito mais extensa, né? Porque geralmente ela é publicada ao longo de meses. Isso. Aqui a gente tava só. Acho difícil uma saga da Marvel durar mais de anos hoje em dia. Mas já faz mais de um ano isso. Mas é porque entrou várias no meio, né? Teve Secret Empire, Monster Among Us. É aquela coisa toda. Mas em relação ao episódio, né, a gente tem 45 minutos ali pra fazer o wrap dela todo. Então a gente tem essa conclusão até bem rápido, né? Ainda não a gente ainda não tá nessa parte, porque a gente ainda tá na parte que a Bill começa o primeiro grande discurso dela, né, cara? Gente. Nada mais justo do que a companion do doutor do discurso ser a companion do discurso, né? Uma coisa que me lembrou muito esse episódio, na hora que o doutor tá falando todas essas atrocidades e a Bill tá descrente, ela tá, meu Deus, eu perdi ele. Me lembrou muito a Marta em Human Nature, cara. Sim, engraçado você falar isso, porque assim que a Bill aparece no episódio, a primeira vez que ela aparece, que ela tá com aquela roupa super fechada, o cabelo presinho e tal, me lembrou muito a Marta do futuro, né? A Marta que tá na Unity. Né? A Marta que espalha a palavra do doutor pro mundo, né? Isso. Ela que de novo. Na verdade, eu pensei mais na Marta que o 10º vê quando ele tá pra regenerar, que ele vê lutando com o Sontara, junto do Mickey. Tá. Mas é a mesma Marta, sim. É a Marta que trabalha na Unity. Isso. Então, mas antes tem o lance do Human Nature, né? Sim. Mais uma vez, o peso da resolução das coisas cai em cima da Companion. Sim, a gente vê isso várias vezes, né? Apesar da gente ter a fase Clara não ter sido uma das nossas favoritas, né? Isso não é de segredo pra ninguém, todo mundo sabe. Mas isso acontecia muito, né? A resolução geralmente ficava na mão da Clara muitas vezes, mas pra algumas pessoas será bem executado. Clara, eu acho que em vários momentos isso aconteceu em Doctor Who. Não, eu digo da Clara porque foi mais recente, e aí o pessoal pode falar, mas como vocês gostam dessa e não gostam de quando era da Clara? A discussão é outra, mas o ponto é que isso acontece diversas vezes ao longo de Doctor Who. E me lembrou muito Human Nature. Sim. Porque é a hora em que o doutor tá completamente... ele não faz ideia de que ele é um senhor do tempo, ele acha que ele é um ser humano mesmo. No caso de Human Nature, sim. Né? No caso de Human Nature. Na verdade, ali ele era, né? Porque ele usou o arco camaleão pra se transformar no humano. E quem tem que resolver a situação toda é a Marta naquele momento. O peso de trazer o doutor de volta. A persona do doutor de volta ali é da Marta, e nesse episódio é da Bill, né? Eu gosto quando isso acontece. Quando a Companion que tem que resolver a partir das coisas que o doutor ensinou. E é muito legal porque diferente porque a Marta naquele episódio, como eles tinham todo um plano, o doutor instruiu ela a fazer isso se fosse o caso e tal, ela... o doutor botou ela pra fazer isso mesmo, né? Pra ficar de olho nele. A Marta ali, ela era quase o nerdou pro 12, né? Porque ela... O 10 instrui ela, fala, você tem que me tratar assim, você tem que... Caso dê alguma merda, aí sim você faz tal coisa, você vem aqui na tarde, você segura ela. No caso da Bill aqui, ela tava completamente alheia... Às cegas, né? Ironicamente, ela tava cega nesse episódio, né?
E aí, inclusive, o doutor joga isso na cara dela, né? Que ele fala, isso tudo só tá rolando porque alguém humana, que humano é egoísta pra cacete, foi egoísta e me devolveu a visão que eu não pedi pra voltar. Eu não queria, eu não pedi pra isso. Você decidiu por mim quando eu não te dei essa liberdade, né, cara? Exatamente. E aí você tem ela recorrendo a medidas, porque assim... Desesperadas. Caralho, ela até fala, não, tudo bem, eu entendo, eu concordo com você. É que nem naquela vez que a gente viu o monstro embaixo, aí ela fala o nome de um outro rio. E ele fala... No Rio Sena, em Paris. No Rio Sena, Aí ele fala, isso é um truque, porque se eu concordasse, ela ia ver que eu tava manipulado. Não tô manipulado não, essa porra foi no Tamisa, caralho. Vai, mata essa mulher aí, leva ela embora, não quero saber. E aí você vê que ali é quando cai a ficha dela de... Ele foi embora. Já era, perdi. Perdi, só tem uma solução pra isso. Eu vou ter que matar ele. Tive que matá-lo. Tive que matá-la, ela pega a arma de um dos caras, e aí você vê que ali, em relação à segurança, é qualquer porra, né? Porque nem travada a arma tava, ela só puxou, né? Exatamente. E ela aponta pra ele, o doutor entra no onde? Não, Bill, pelo amor de Deus, olha isso aí. Você pode tirar o olho de alguém com essa parada aí. Cuidado com esse Cuidado negócio. com essa arma aí. E ela vai e ela atira nele, né? Que é o que a gente vê no trailer do último episódio, a gente viu isso e ficou bolado, né? E aí, o que acontece, gente? O coração para. A gente... Os dois corações! Não, no dele mesmo, porque ela não deu um tiro, ela dá uma saraivada de tiro nele, né? E aí a gente vai pra aquela cena que tá aparecendo nos trailers desde o começo, desde antes de começar a temporada, sim. que é a mãozinha do Capaldi regenerando. A gente já tá achando que essa mãozinha aí, essa cena aí, já é o final. Não é o final. Então, essa cena... Essa é a cena mais misleading de toda a 10ª temporada. Mas isso é bom, isso mostra que... Porque a gente reclama muito desse lance do excesso de divulgação das coisas, né? Mas isso ajuda a gente a ter um pouquinho de segurança em relação a essa divulgação, porque tudo que a gente vê, tudo bem que denuncia muita coisa. Por exemplo, a gente ficou esse episódio todo, né? A gente vai falar o que aconteceu mais pra frente no episódio, porque todo mundo já viu o episódio, né? O que a gente vê mais pra frente é que a Bill, ela tá à beira de precisar ser morta pra resolver o problema. Eu estaria cagado de medo disso acontecer se eu já não soubesse que ela ia aparecer no próximo episódio, por exemplo. Que a gente já sabe. A gente sabe que o episódio de Marte não aconteceu ainda. E no trailer a gente tem ela falando a palavra Marte. A gente já sabe que ela tá no meio da parada. A gente já sabe que ela vai ficar até o final da temporada. Sim. Questão de contrato, por todas exemplo, essas questões. Não, o contrato pode ser, às vezes ela tem um contrato pra 1 ano de temporada, mas ela morre nesse, ela fica só aparecendo nos outros, a gente não sabe. Isso aconteceu com a Clara. Então. Ela morreu no Face the Raven, né? Justamente. O que acontece? Porque no episódio passado do podcast anterior, a gente até falou sobre o fato de tudo que apareceu no trailer já ter aparecido e que isso seria o último que apareceu. Na verdade, não teve gente que lembrou a gente, né? O episódio de Marte apareceu no trailer, a gente não tinha incluído. O episódio, querendo ou não, o episódio do Cyberman que a gente falou, ele tá um pedaço no trailer. Então, a gente sabia, na verdade, a gente sabe que a Bill não vai morrer nesse episódio. E no fundo, que o doutor não vai regenerar. A gente sabe que o Capaldi não vai regenerar. Teve teorias, boas teorias aparecendo na internet, que ele ia regenerar sim nesse episódio e que os próximos episódios ia ser ele contando pra ela. E aí no final ia até a conclusão desse lance dos monges. Isso. Eu vi uma teoria boa, isso ia ser muito legal se acontecesse. De novo, ia pegar todo mundo de surpresa, ia fazer o Capaldi ficar até o último episódio. Mas ia dar pra gente uma regeneração no meio do nada, que é uma coisa que eu peço há muito tempo. E é uma coisa que todo mundo meio que tá esperando, mas por enquanto me parece meio impossível de acontecer. É aquele lance da regra que não é regra, mas que ultimamente tem sido regra, né? Tipo, um doutor não fica sempre um tempo X, o showrunner eventualmente vai sair também, Companion sempre entra em começo de temporada, o doutor sempre sai em final de temporada. São as informações da vida real que acabam influenciando na hora que a gente assiste, né? Na suspensão de descrença. Porque ali, muito bem. Se eu não soubesse, se fosse uma época, sei lá, eu não digo nem série clássica, se fosse uma série de 2005 até, quando a série voltou... Que a gente nem sabia o que esperar. Eu ficaria cagado de ele estar regenerando ali. Porque total. É igualzinho, né, cara? Ele até faz aquela explosão de botar a cabeça pra cima e os braços pro lado, Então, né? é isso que é legal, que eu queria muito explorar essa parte dessa cena. A Bill vai lá e atira nele. A Bill, ela não sabe que Time Lord regenera, que muda de corpo. Ele deve ela ter não comentado sabe. com ela, mas ela nunca viu, né? Não, a única coisa que ela sabe é que eles têm 2 corações, que eles são do planeta Gallifrey, mas assim, ela não sabe de regeneração. Na prática ela não sabe. Inclusive, ela até pergunta regeneração e ele fala, não, isso é assunto para outro dia. Então, mas de repente ele já explicou. Eu acho que não. Não, eu acho que não. Tudo bem. O ponto é, por mais que ela saiba, ela nunca viu. Né? Não, muito menos sabe como funciona. E aí ela começa a atirar nele e ela não sabe, mas a gente sabe. Medidas extremas, né? E aí ele segura ali no negócio e começa a mãozinha a brilhar. A outra mão começa a brilhar. A cabeça já tá explodindo já, aí ele faz a posição da regeneração, que é abrir os braços, levantar a cabeça e dar um... E aquele brilhão. Eu falei, meu Deus, é agora. Acabou, na hora, inclusive, acabou, Capaldi!
Quando tava rolando isso, eu falei, puta que pariu, quem é que vai fazer? É agora, mano! Qual era a minha teoria sobre esse final de arco? Que, na verdade, a gente vê, né, o começo do arco, que é o lance da simulação, é o lance ali da realidade falsa e tudo mais. Isso. E a gente tem isso meio que voltando nesse episódio, conhecendo da verdade, o que é verdade, o que não é verdade. O que eu tava pensando? Que, na verdade, a gente nunca teria saído da primeira simulação. Sim! Entendeu? Inclusive, a gente recebeu alguns e-mails e comentários falando uma coisa parecida. Então, foi meio que um pensamento geral. Vocês acham que saíram da simulação? Exatamente. O que eu pensei que ia acontecer? Ela ia atirar no Capaldi, o Capaldi ia regenerar e ia ser um outro ator. Sei lá, ia ser o Qualquer Ben pessoa. Kingsley. Qualquer pessoa. Qualquer porra, Ben Kingsley ia ser. Ia ser o Bruce Campbell, sei lá, qualquer um. Eva Green. Eva Green. Ela ia ficar esse episódio inteiro e quando chegasse no final... Era uma simulação. E a gente ia voltar pro Capaldi. Então, assim, a gente ia ter o 13 falso. É. Que não ia ser o 13 que ele ia regenerar de verdade. Ia ser um 13 só pra esse episódio. Tipo, dessa simulação. Um 13. Um 13 da matriz. Um 13 ali, bootleg. Isso, entendeu? bootleg do 13, exatamente. E aí, no fim, grande Moffat, mais uma vez nos enganando. De novo, o Moffat, a gente tem lá nossa cota de críticas com o Moffat, que temporada, sexta temporada. Não, mas eu não tenho críticas essa temporada, não. De uma temporada pra cá, cara, meu amigo, esse cara, ele tá... Eu acho que o último grande erro que o Capaldi cometeu foi o Danny Pink mesmo. O Capaldi não, o Moffat. Desculpa, o Moffat. Sim. Foi o Danny Pink, ninguém comprou a ideia dele. Tudo bem, acontece, ele também soube tirar e o ponto não é esse. O ponto é, que trabalho bom que esse cara tá fazendo, que saudade que eu vou sentir dele. Tá indo muito bem, tá indo muito bem a 10ª temporada, sob a tutela, sob o comando aí do Moffat. E no fim, a regeneração era Brinks. Não, e tudo é meio Brinks, né? Que você era vê. Brinks. Ele joga os bracinhos, ele bota a cabeça, ele faz a coisa dourada. Aí ele, opa, é isso, galera. Ó. Era Brinks. Aí todo mundo começa a rir, sabe o que eu pensei que ia ser na hora? Nossa, olha que louco. Essa parte... Porque a gente é pego tão de surpresa que você na hora começa a tentar dar a volta no... Meu Deus, pera, o que vai ser agora? Sabe o que eu pensei que ia ser? Uma parada meio aquele White Bear. Lembra aquele episódio do Black Mirror? Que é da garota, que ela tá presa, ela fica vendo o urso branco. Tá. E aí no final é tudo um programa de TV e ela é ruim, na verdade. E na verdade isso é a punição dela. Ela não é boazinha. Isso, sabe o que eu pensei que ia ser? Alguma coisa assim, não que isso ia ser a punição da Bill, mas que ele ia fazer e... Por um acaso essa mulher é de Being Human. Ah, é verdade. Do Toby Whithouse. Eu pensei que ia ser alguma coisa assim, quando ele bateu ali palma, todo mundo começa a rir e tal, aí regeneração demais, aí o Nardole, não, tudo bem, pior não, foi o cara, foi bom. Foi o cara pedindo documento, não sei o que, e aí? Tá de sacanagem comigo, né? Eu pensei que ia ser um negócio meio, ia parar, ia ser tipo um set de filmagem, sabe? E a gente ia ver que ainda é um mundo de mentira, mas onde o que o doutor faz é televisionado pra entreter o povo. Porque a minha cabeça tava nessa de... Tudo tem a ver com TV, tudo tem a ver com broadcasting, né? Inclusive tem aquela hora que a Bill, antes, lá na casa dela com o Nardole, ela vira pra ele e fala, é tudo mentira, he's faking it, ele tá sendo falso. E nessa hora eu tô pensando, coitada, nada. Ele tá enganado, ele realmente tá do lado dos monges. E não, então, o tempo todo ele não estava. O nosso conceito de verdade e mentira, ele fica... Totalmente de verdade, distorcido, eu né? falo do lance da imersão, assim, não é imersão da gente achar que está vivendo no mundo controlado por monges, não é isso, né? Quando a gente fala imersão, é aquela ideia de que você fica tão surpreso com algumas coisas no episódio quanto quem tá vivendo o episódio. E aí você começa a questionar tudo. Você começa a questionar o que é verdade. É a invasão dos Skrulls, né, Porra, cara, porque você não sabe quem é que tá falando a verdade, quem tá fingindo, quem não tá fingindo, tipo... não, ela vira pro Nardole e fala, não, é mentira, ele tá fingindo. E a primeira coisa que eu pensei foi, Bill, então, vem cá, miga, ele não tá fingindo. Ele realmente tá dominado pelos monstros. E a gente descobre que não! Então, olha quantas verdades e mentiras passaram pela nossa cabeça agora. Primeiro a gente tá achando que ele tá controlado. Aí, aliás, no começo a gente acha que pode ser um plano dele, porque o doutor sempre tem um plano. Aí a gente vai se convencer que não, que ele tá trabalhando com os monstros. E aí ela também tá achando isso e ele quebra e fala, não, eu tô com os monges mesmo, e eu não tô... E eu, diferente de todo mundo, eu não tô sendo controlado que nem vocês. Eu sei e eu tô com eles que eu quero. E aí você fica naquela, caralho, então é verdade. Ele tá com eles. E aí, 2 minutos depois, a gente descobre que é tudo um plano dele, né, cara? Era um plano pra ver se ela não estava dominada pelos monges. É o teste. É o teste, é o Void Camp, né? Pra ver se ela não é um replicante, né, cara? Claro, com certeza. E aí ela faz aquela cara, ela fica brava, não sei o que lá. Ela vai pra bater no Nardole, né? Porque ele fala... Nossa.
Ela, mas e o Nardô? Ele, não, o Nardô tá comigo. Inclusive, ele que me ajudou a ir buscando a galera. Parte da ideia foi dele. Porque eu tô... Todos os soldados aqui eu tô juntando, porque eu tive que programar um a um pra libertar eles desse transe. Ou seja, durante todos esses 6 meses que estavam acontecendo... Ele tava traçando um plano. Aí a Bill até fala, né, no discurso dela, tipo, você não sabe o quanto foi difícil esses 6 meses. Pra ele também foi, porque ele também tava desconstruindo um a um. E a gente fica pra conseguir os aliados, pra trazer o Nardô pro lado dele. E sabe o que é interessante? Eu fiquei uma parte do episódio pensando assim, esses 6 meses devem ser tipo 2 minutos no mundo real. Isso deve ser alguma coisa. Foi 6 meses então, mesmo. Sim, quando a gente encontra a Missy um pouquinho depois no episódio, ela fala, você tá 6 meses sem aparecer, então... E ela tá alheia do que tá acontecendo lá fora. Passou 6 meses mesmo. Então foram 6 meses mesmo, cara. De verdade, entendeu? tipo... E sabe o que é interessante nessa hora? Que ela fala, não, mas peraí, olha como é a mente humana, quando ela é pega de surpresa, a gente não percebe o óbvio, né? Que ela fala, não, peraí, mas é mentira, mas eu atirei em você. Ele, sim, eu substituí todas as munições por festim, né? Todo mundo aqui não tava com bala de verdade. Aí um cara, acho que é o Dave, aí ele... Se trocou, né, Dave? Aí o cara, não, ele, olha aí. Porra, Dave! Podia ter dado merda, hein? Ainda bem que não deu, mas nossa, ainda bem que não foi desse cara que ela puxou a arma, né? Senão ia rolar regeneração mesmo. Que inclusive esse é um dos poucos momentos soltos do episódio, né? Porque assim como o último episódio, que ele é super sério, esse também, né, cara? Você não tem muito momento galhofa nesse episódio. Não, né? quase não tem momento galhofa. Eu acho que como é que chama? O alívio cômico fica por parte da Missy mesmo. Sim. E ainda que meio bem de leve, né? Não, é um alívio cômico porque é um homem negro, né? Porque a gente tem aí... Agora que ele se revela, enquanto ainda sou o doutor, tô de boa e será Brinks só pra testar você. Vamos fazer alguma coisa, realmente, precisa parar. Eu só precisava trazer você aqui, a gente precisava se juntar de novo. Ah, mas como vai fazer? A gente precisa de ajuda. E quem é a pessoa que é tão inteligente quanto o doutor? A Missy, e a gente sabe onde ela tá. E aí, de novo, entra a nossa crítica sobre o excesso... O lance do cofre. Exatamente. E eu entendo quem não gostou da revelação do cofre. Porque por mais... O episódio, né, em si, eu dei uma nota alta, eu dei um 12 também, porque eu entendi esse lance, assim, pra mim funcionou. Mas eu também entendo quem não gostou, porque, por exemplo, se não tivessem revelado a Missy uns 2 episódios atrás, na primeira parte do Empire, a surpresa de ser ela agora seria muito maior. Por quê? Nossa. Porque ele fala, ele tem a pessoa que tem a cabeça igual a minha, que funciona tão inteligentemente quanto eu. Aí o Nardô fala, a gente vai abrir então o cofre. Cara, se você não soubesse quem era, a minha cabeça ia pra uma porrada de vertente. Pode ser o mestre, realmente. Pode ser o Rassilon. Pode ser o monge. Imagina que legal se a gente ficasse com a ideia que o monge ia ajudar que trouxe os monges. Não, ia ajudar a vencer os monges. Ah, sim. Entendeu? Tá, entendi. Porque a gente não ia saber o que tá lá dentro. Só que como há 2 episódios atrás eles mostraram pra gente quem era, meio que perdeu o impacto da coisa. E é uma cena assim, o lance de revelar a Missy entrando dentro no cofre e tal, poderia não ter entrado naquele episódio. Poderia, inclusive, ter entrado com um flashback nesse episódio. Com a revelação de que seria a Missy, a gente podia... mas quem tá lá? Aí ele ia começar a contar, ia ter aquelas ceninhas ali da execução dela que não rolou, e acabou, e volta o episódio, entendeu? Você tá falando do episódio Extremes, né? Sim, sim. Que tem, inclusive, a coisa toda do Vaticano e coisa e tal. Eu acho, tá? Isso aí já é... Fã gosta de meter o bedelho nas coisas. Claro. Se a gente não tivesse nenhuma cena da Missy em Extremes e a trama tivesse focada totalmente no Vaticano, não ia fazer diferença. Não precisou da Missy ser um subplot. Eu acho que o cofre devia sim ter sido revelado aqui, então, no episódio 8. Não assim... precisou, não sei se ficou muito sem graça. Alguém falou isso por e-mail, a gente leu. Não teve nenhuma trilhazinha, né? Gente, não teve trilha sonora. Foi muito assim, é ela mesmo, toma aí, tá aqui, ó. Vocês descobriram. Tipo assim, eu quero muito, muito, muito isso. Toma, tá aqui no seu colo. Mas, tipo, gente... Não, mas é um lance meio assim, isso não é... De novo, tudo bem, eu entendo que tem esse problema. Mas esse não é esse o mistério da temporada, entendeu? Os nossos olhos estavam mirando uma coisa errada. Esse é o lance... É o misguiding. É isso que o Capaldi... É isso que o Moffat quer e foi isso que ele conseguiu. Aí ele ficou se importando tanto com o cofre que ele chegou... vocês querem o cofre? Tá aqui, ó. Tá aí, é a Missy. Foda-se, não é isso que você tem que prestar atenção. Vocês estão com a cabeça no lugar errado. E ele conseguiu. Porém, eu acharia muito mais legal se a revelação tivesse sido guardada pra agora, só pra gente ter esses 2 minutinhos de caralho quem tá no cofre. Sabe por quê? Acho. Se não tivesse revelado o cofre em Extremes, a gente ia ter esquecido do cofre. Tipo,
Foda-se, vai ser só no final. A gente já tá tão envolvido com os monges que a gente nem ia pensar. Vai ser só no final essa porra, foda-se, ninguém quer saber mais. E aí ele ia chegar e falar, a gente vai abrir o cofre agora. E aí você ia ter que, em 2 minutos, tentar lembrar, caralho, peraí, quem é? É o mestre? É a Honey? É o Rassilon? É a Susan? É a Romana? Entendeu? Quem tá lá dentro? É o próprio doutor? Entendeu? Ia ser mais legal. Mas a gente já sabia, né? Infelizmente a verdade é essa, a realidade nua e crua é essa, né? Felizmente é isso. E aí, mas a gente vê pelo menos mais recortes dos trailers, né? A gente vê da onde tá saindo aquela Miss com o cabelo pra ciminha, a roupinha sentada no piano, deitada no piano e né? Tal. E aí o lance é o seguinte, o doutor fala, então você conhece os monges? Claro, queridinho, você acha que minha vida gira em torno de você? Não, ela fala, você acha que o mundo gira em torno de você, né? Eu também tenho minhas aventuras. Eu faço outras coisas, viu? Mofá, meu amigo, pô. Amigo mesmo. A gente já viu, tem fotos com você foto bombou, foto minha. É verdade. Tudo bem, você vai sair do showrunning de Doctor Who? Tudo bem, deixa o menino novo aí tomar conta. Faz o spin-off aí, Mestre Who. Master Who ia ser foda. Master Who. Não precisa ser temporada gigante, não. Faz aí 3 episodinhos. Faz tipo Netflix. Tipo faz 5 Sherlock. É tipo aquela. Como de Sherlock. Então, mas enfim. 3 episódios de 1h30. Faz isso, mostrando o mestre em situações diferentes. Aí usa mestres. Sem doutor. Usa mestres diferentes também, pô. Faz um episódio com o John Sim, faz um episódio com a Michelle Gomes, faz um episódio com o Alex McQueen, com quem tá vivo aí, só pra mostrar que ela falou aí, ela jogou essa ideia de. Não, eu traz um mestre novo, de repente, um Charles Dance. Pois é, não, eu tenho aventuras sem você também. Eu também enfrento meus inimigos lá. O Eric Roberts. O Eric Roberts, a gente sabe que o timing dele é muito curtinho ali, né? Não dá. Mas, cara, não dá uma vontade de você saber o que o mestre passou enquanto ele não tá se preocupando em fuder a vida do doutor? Cara, ia ser muito legal. A gente acha muito que a vida dele, ou dela no caso, gira em torno de sacanear o doutor. Tudo bem, isso é uma parte importante, mas ela faz outras coisas. Ela vai na padaria comprar pão, entendeu? Ela vai na padaria tacar fogo na padaria. Claro. Entendeu? Só por diversão. Porra! E aí, esse é o lance, né? A Miss conhece os monges e ela que vai ajudando eles ela vai a tentar, de alguma forma, descobrir mais informações sobre ela eles. faz o joguinho do tá quente, tá frio ali com ele, né? Tipo, isso. Ela não dá resposta, ela é muito subjetiva. Ela fala, tá bom, o que você acha que é? Ele vai falando, é tal coisa. Não, tá frio, tá gelado, tá congelado. E aí ela vai falando, geralmente quando eles fazem isso, tem um ponto de partida. Eu até na hora lembrei um pouco do ponto de ignição, né? O flashpoint. Que tem sempre ali a coisinha a faísquinha que explode. Tem que achar essa porra, porque se você extinguir a primeira faísca, o efeito da ilusão passa. Isso. E aí ele vai... é isso, é aquilo, não sei o que. Tá quente, tá esquentando. Nossa, tá muito quente. Meu Deus, vai explodir. Agora você explodiu. Sim. Que é o lance das estátuas, né? Que ele fala, então peraí, então uma transmissão... Mas como eles estão transmitindo? Tem as estátuas, tem uma em cada praça, em cada monumento, não sei o quê. Tudo bem, mas como a gente faz pra acessar essa transmissão? Ela fala, mas aí é facinho, é só você matar quem foi que... Você conhece quem começou esse negócio? Ele, tá bom, vamos dizer que eu conheça. Então você tá com a faca e o queijo, é só meter a faca no queijo. Mata a pessoa que é tudo certo. Ele, não, mas... Então, aí não, né? Que aí vai dar problema. Aí dá ruim, né? Aí dá ruim. Aí a Bill ela fala, você tem que achar o linchpin, quer dizer, é o ponto que deu a partir da... Ponto de ignição. E aí a Bill fala, então, sou eu. Então, dona, que inclusive é muito bom, a gente acabou pulando isso, que a Bill, ela nunca tinha visto a Missy, nem a Missy tinha visto a Bill, né? E ela, peraí, mas, caralho, esse mistério todo por causa do cofre, que é só uma véia aí dentro? Quem é essa mulher? Aí ele fala assim... a outra Last of the Templars. Ele é essa... Bill, Miss Bill, essa aí é a outra última senhora do tempo. Ela, não, peraí, mas... Porque tem uma mulher presa... Ela não se liga, né? Tipo, ela não sabe. Por que tem uma mulher só presa, cara? Qual é? Você manteve ela presa aqui? Não, e é muito bom que ela fala assim, eu tava esperando um monstro, não sei o quê. Eu queria estar vendo... Eu tô vendo um monstro, então. Aí ele aí o doutor fala, eu tô também. Um monstro, monstro, né? Só que é o lance que o monstro não precisa ser um rancor, né, de Star Wars. Pode ser só uma pessoa, né? Sim. E a Missy é um monstro mesmo. Sim. E aí, na verdade, a Bill quase não teve contato com ela, né? Porque ela vê esse diálogo entre eles, ela percebe a dinâmica entre eles. Serviu também pra ela conhecer o personagem ali, né? A gente sabe que a gente vai ver mais da Missy e do Mestre, porque tá confirmado aí que eles vão contracenar, então a gente vai ver. Talvez no não, finale, né? Talvez não num momento em que tem a Bill, esse é o problema. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que a Bill sabe da existência da Missy e vice-versa. E é legal porque o doutor consegue a resposta da Missy e ela fala assim...
A gente tá com essa ideia de que a Missy tá meio que se regenerando, não regenerando, mas ela tá se tornando boa, se tornando boa. Olha o escorpião nas costas do sapo. Olha o escorpião nas costas do sapo, que a própria Michelle Gomes falou, né, no Fan Show, que a gente já falou aqui antes. E assim, ela fala assim, doutor, eu posso tentar ser boa, mas essa sua perspectiva de boa é diferente da minha. Essa faceta boa, misericordiosa, gentil, é a sua faceta de bom. E ela parece eu posso ser boa de um outro jeito. Se você tá esperando que eu seja boa do seu jeito, esquece, eu não sou assim. Não, e é muito bom. Me lembrou muito Xavier e Magneto. Sim, com certeza. Né? Inclusive ela fala assim, ela olha como são as coisas, né? Eu salvei o seu mundo, o seu precioso mundo, né? Esse que você sempre protege, você falhou em descobrir como resolvia. Eu descobri e eu tô te dando uma solução e você não tá fazendo nada. A sua versão de bondade é egoísta. Ela fala, ela é misericordiosa demais, né? Ela fala esse negócio. É legal você colocar a minha bondade é diferente da sua. Você colocar tons de cinza, não confundir com 50 tons de cinza. 12, né? Pelo amor, 12 tons de cinza. Pra o que é bom e o que é mal. Porque o mundo não é maniqueísta. Exatamente. O mundo tem tons de cinza. Sim, o mundo não é preto e branco, né? E a gente tá num episódio super político. Sim, entendeu? E que fala sobre esse lance versões de bom e versões de ruim. Não, eu vou além. Não versões de ruim. Esquece isso, desconstrói isso. Versões de bondade. A bondade nem sempre faz bem, esse é o lance. E a bondade nem sempre ela vem num pacotinho bonito. Por exemplo, o que a Missy fala ali, o que ela tá falando a minha o que é bondade pra você salvar o planeta? Então eu tô sendo boa. Só que os meus fins são justificados pelos meios. E os seus não. Se eu tiver que matar alguém pra chegar num consenso, pra chegar numa coisa boa, eu vou fazer isso. Entendeu? E é aquele lance da perspectiva, né? O que é bom pra você do seu ponto de vista e o que é bom pra outra pessoa do ponto de vista dela. Claro, que não estou dizendo que não existe maldade. Existe maldade. Existe. Que, assim como em 1984, né? A gente tem a nova língua, não existe. Tem palavras que não existem, né? Só existe com não na frente, né? Então, não existe ignorância, existe não sabedoria. Né? Então é isso, tipo, o que é a não bondade, né? Porque a bondade tá aí, depende... O vilão tem uma frase muito boa, eu não sei quem foi que fez, mas ela tá muito presente, eu gosto muito dessa frase, que é assim, todo vilão é um herói em sua mente. É assim, cara, o Coringa, ele acha... O vilão não ele é louco, mas na cabeça ele dele... é do mal. Não, ele até sabe, só que ele acha que... Tá justificado. Por exemplo, a gente tem aí o Sinestro, um dos meus personagens favoritos do mundo dos quadrinhos. O Sinestro, ele é o vilão do Lanterna Verde? Com certeza. Mas qual é o grande crime do Sinestro? O Sinestro ele é um cara que ele abomina o caos. Ele quer ordem. Ele quer que tudo seja organizadinho, bonitinho, uniformezinho. O que ele faz com isso? Ele pega o poder que ele tem, que na época era do Anel Verde, e instaura ali uma ditadura. Ele vira um ditador e tudo fica ali lisinho, do jeito dele. Pra ele tá ajudando as pessoas. Porque o caos gera problema, gera morte e tal. Se eu tiro... Aí a gente entra na mesma coisa do episódio. Se você tira a liberdade das pessoas, fica tudo uniforme, fica tudo de boa. Na cabeça dele, isso é bom. E pra você ver como esse episódio trabalha muito com a questão da política, da história e de coisas que aconteceram. Antes, quando o Capaldi ainda tá enganando a Bill, ele fala, os romanos... acho que é ali, né? Nessa parte que ele fala. Os romanos mataram milhões para salvar bilhões. Porque eles mataram milhões aí com invasão e tal, mas eles acabaram com doença, acabaram com uma porrada de coisa. Exatamente. Sim, e a gente entra aí... Ele trabalha muito com essa ideia, né? Esse episódio. A gente entra aí em coisa tipo, quantos soldados não morrem num fronte de batalha pra evitar uma guerra grande? A gente vê... Olha aí, a gente foi ver esse final de semana esse filme maravilhoso. Maravilhosa! Você sabe que é Mulher Maravilha, se você não foi ver, vá ver, não vamos dar spoilers. É só um comentário. Mas como é um filme de guerra, a gente vê muito isso, né, cara? Política, quantas baixas... Sim, e esse lance de a vida de um sobrepor a necessidade de muitos, né? Porque tipo assim, você perde um soldado no fronte de batalha, mas a morte desse cara salvou a vida de várias pessoas. Uma vila ali, uma vila aqui. O ideal seria que não houvesse morte, claro. Sim. Mas o que o Capaldi tá falando ali é que os fins justificam os meios. Tudo bem que a gente sabe que ele não acredita nisso, eu acho que também os fins não justificam os meios. De forma alguma. Mas na cabeça da Missy, na verdade dela, é assim que funcionam as coisas. A bondade, ela vem
com sacrifícios, né? Literalmente, Exatamente. Né? E aí o que eles falam? Beleza, vamos então pro ponto da transmissão, que é a pirâmide ali em Londres. É legal você ver Londres por cima assim e tem uma pirâmide no meio. Inclusive, a produção desse episódio tá muito legal, porque na hora que ele mostra, é um mapa. Incrível. Aí quando ele bate no Já pirâmide, abre né? um Nossa, 3D, né? É muito legal. A cara. direção desse episódio tá bem bacana. Sim. Muito bem, eles vão lá, entram na pirâmide. Aí... Sabe o que eu achei legal? Porque ele fala, é o monastério, né? A igreja, sei lá, enfim. Que é a central dos monges. Isso. Eu ia achar muito legal se fosse no Vaticano essa porra. Porque aí ia ser uma coisa só. É que Doctor Who, né? Cultura britânica, tem que ser em Londres. E talvez porque pudesse dar alguma merda, tipo, você falar que que a sede dos vilões é no Vaticano, podia dar algum problema, né? Você já pensou? Muito bem, eles estão entrando lá, eles decidem entrar na pirâmide, tem até uma hora que eles tem aqueles soldados que o doutor recrutou, e aí eles falam assim, nossa, mas não tem ninguém, né? Na porta. Isso é muito interessante, não porque tem ninguém guardando a pirâmide. O mundo todo é meio zoado, né? Tem um lugar meio vazio e tal. Eles estão num lugar assim com umas madeiras transpassadas na parede e tal, na janela, aliás. E aí eles olham assim, aí o narrador fala, nossa, mas que estranho, né? Tá não vazio, tem ninguém, né? não tem nenhum monge tomando conta. Aí ele, como assim? Porque eles falam que é fortemente guardado. Que tem 12 guardas na frente. Aí ele fala, tem 12 guardas na frente. Aí o doutor fala assim, você tá vendo como é o poder da informação? Eles passam pra todo mundo que tem 12 pessoas na frente. Todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Sabe por quê? Ninguém vai lá pra checar. Entendeu? Você acredita no que te falam. E isso é muito uma crítica à sociedade do tipo, todo mundo... A gente engole... Rumor, boato. A gente engole, exatamente. A gente engole muito fácil o que passam pra gente. Tipo, se falam que tem 30 mil soldados atirando em gente lá fora, você vai acreditar, sabe por quê? Você não vai lá checar. Cara. Exato. Entendeu? Isso tem muito a ver também com números de manifestações, né? Todo mundo manipula, porque ninguém consegue contar quantas pessoas estão no lugar. Aqui no Brasil a gente tem, não levando em conta nenhum viés político aqui, mas a gente tem casos de manifestações que a gente sabe é notoriamente maior do que passam na TV pra gente. Nos números, tipo, né? Tem 10 mil pessoas, aí quando você olha, a Paulista tá tomada de ponta a ponta. Exatamente. Ou, por exemplo, ao contrário também, do tipo, alguma epidemia que matou não sei quanto, e isso é instruído pra noticiários. Nunca passa em um número cheio, sabe por quê? Se você passa um número cheio, você gera alarde na população. Ai, entendeu? meu Deus, vira estado de emergência. Você tem que passar o suficiente, entendeu? Houveram alguns casos isolados de morte. Porra nenhuma, às vezes pode estar tendo muito mais e a gente não tá sabendo. Porque Pra causar pânico. Então, porque a notícia vem pra gente deturpado. E esse episódio todo trata sobre notícias deturpadas, verdade deturpada. Desse ponto do episódio pra frente, que a gente já tá chegando mais ou menos do meio pro final do episódio, ele começa a lidar com o lance da fake news, né? Então o que ele tá falando nessa hora do tem 12 guardas, mas eu não tô vendo 12 guardas ali? Gente, é um fake news. Questionem o que estão sendo passado pra vocês. Tomem cuidado com as informações que vocês não têm. engulam direto. Você não precisa ir lá checar, porque isso também pode ser perigoso. Sim. Mas... não entre na Coreia do Norte. Não acreditem de forma cega. Exato. O lance... Olha que é interessante esse lance da cegueira. Lembra que no podcast anterior a gente falou sobre isso? A cegueira, que talvez a verdade, fosse o viés. relacionado. Então, de certa forma, é meio isso, sim. Você tem uma... Não engulam tudo de forma cega mesmo. Tipo, saibam questionar, saibam ver até onde é verdade, saibam pesquisar. Isso é uma coisa... Tudo bem que ali nessa vertente do episódio as pessoas não teriam nem como fazer isso. Não. Mas no mundo em que a gente tá, e lembrando aí, como a gente sempre fala, Dr. Who é um veículo de mídia, e mídia serve pra trazer à tona alguns questionamentos, saibam questionar até onde vai as coisas. Tipo, não dá o share do Facebook sem checar se a notícia é verdade, entendeu? Entra no link, é um site confiável. Chequem mais de uma não fonte. Chequem mais de uma fonte. Da Google, será que é verdade? Vai no Twitter, as pessoas estão comentando. Gente, a verdade que você vai ver, ela é 100% verdade? Com certeza não, entendeu? Porque tem muita coisa que a gente sabe que não vai pra alguns lugares. Mas tentem ao máximo sair dos 5% de certeza, entendeu? Eu vou entrar num conceito acadêmico aqui rapidinho, Olha aí, tá? você é acadêmica. Eu sou da área de comunicação, sim, fiz sim. pós-graduação em comunicação, etc. Existe uma coisa chamada Media Literacy. Olha aí. O que significa isso? É você estar letrado na mídia. Quer dizer, você saber como lidar com a mídia. Nós, enquanto apenas receptores de notícias, você não precisa ser jornalista. Sim, sim. Mas é que o povo também deve estar preparado para receber as notícias e saber fazer esse questionamento. Né? Fazer o filtro, né? Para você ter essa media literacy, né? Para você
saber filtrar, pra você saber então, o que fazer com essa notícia. Em resumo, pra quem não tá entendendo muito bem, isso me inclui, porque eu não tenho uma graduação em comunicação. Media literacy é o filtro que você tem pela notícia que tinha passado. É isso, basicamente. Você entender como funciona o aparelho da mídia. Entendi. E você saber que, por exemplo, existem agências de notícias que passam a informação para várias redes emissoras. Quantas pessoas... Você entender que algumas redes, elas são públicas, outras são privadas, e isso pode... Isso influi da forma que ele passa camadas, a mensagem. tem várias camadas. Não precisa muito Não vou longe, entrar nisso, mas história, procurem Media Literacy. Na história da humanidade, quantos canais aí de notícias já não colocaram e tiraram líderes de Estado, né? Claro. E a gente não tá falando só de Brasil, isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso já aconteceu aqui. Tudo bem que a gente tem um público muito diverso aqui no podcast, mas a galera mais velha, o Collor, a gente sabe que ele entrou porque a mídia jogou ele pra cima. E a gente não tô entrando na questão se ele foi um bom ou um mau governante, mas o ponto é, a entrada dele, ele teve um apoio total da mídia pra entrar. E a gente tá vivendo épocas de fake news, Sim. né? Inclusive, a gente tá vivendo épocas de líderes de Estado apontarem o dedo na cara de quem não tá fazendo fake news e dizendo que tá fazendo fake news, né? A gente tá vivendo um momento político muito particular. Inclusive o Trump aparece rapidinho nesse episódio mais pra frente. Isso é muito legal, porque a gente já vai, literalmente a gente vai entrar, né? Porque eles vão... Eles estão entrando na pirâmide. Vamos retomar um pouquinho o episódio. A gente já volta pra discussão, que é interessante. Que tá perto. Sim. Eles estão entrando lá na pirâmide, não tá os monges dão um choque na uva lá nos meninos. Tem uns momentos pederneiras ali, porque a gente vê que o doutor, o que ele faz? Isso também é muito importante. Como a Bill, ela tem esse lance de resistir à influência, e a gente já sabe que ela é o ponto de ignição desse problema, o doutor ele faz várias fitas cassetes e bota nos headphones com a Bill falando: os monges não são nossos amigos, os monges não detêm a verdade, é tudo falso. Porque como eles estão muito próximos da torre de transmissão, fica mais forte o sinal dos monges. Então o que o doutor faz? Vamos colocar um fone nos caras pra eles resistirem a essa influência. Na verdade, em todo mundo, né? Quase uma máscara de gás. Só que... É uma máscara de gás de som. E é legal porque o episódio trabalha muito com essa coisa das ideias, né, cara? Sim. O que tá sendo tóxico não é nada físico. Porque na pirâmide do fim do mundo era. Exatamente. Mas aqui não. Aqui isso mostra... é a ideia, cara. É guerra de ideias. Exatamente. Isso mostra o quão poderoso é o pensamento. E o quão poderoso são as memórias e a verdade, né, cara? Porque isso, cara, uma memória deturpada deturpa todo um plano de ação, cara. Com certeza. E aí a gente tem o doutor fazendo esse plano de ação de vedar os ouvidos de todo mundo com os fones, com a Bill falando: não acredita. Os monges não são nossos amigos. A Bill fala, né? A gente tá perto, foi que nem se lembrou agora. O sinal tá mais forte, eu tô toda hora. E aí a gente vê, isso é muito legal, porque a direção do episódio passa de um jeito muito legal pra gente. Enquanto a gente tá vendo o episódio, tem os flickers e ficam aparecendo os monges e aquele símbolo dos monges. Fica aparecendo o tempo todo, exatamente. E aí você vê, isso mostra o quê? Você vai cair na influência. Isso mostra que ali o papo mole lá, o língua de cobra, tá mais perto do seu ouvido, né, cara, falando. E aí eles vão andando, e realmente existem monges lá dentro, não é tão fortemente guardado quanto eles falam, né, o doutor fala Mas isso. alguns sempre vai ter. O doutor fala, eles aumentam o número de quantos tem dentro pra gente achar que tem muito. Na verdade, não tem tanto, a gente vê ali 3, 4, sei lá. E eles ficam, é legal porque a gente vê um pouquinho mais dos poderes deles, né? Porque a galera tá entrando, aí vão atirar, eles soltam aqueles pederneiros, aqueles raios ali. Dá um Highlander. Você vê que tem um Highlander. Dá um Highlander. Dá um raio. Dá um raio, né? Dá um raio. Dá um choque, trovão ali, você vê que tem um momento ali de eletricidade. Os caras vão atirando, eles conseguem levantar uns escudos, né? Um negócio meio... Você vê que é uma parada meio orgânica, né? É uma cena de ação. Rola ali um nessas, embate. né? Um dos caras tem o radinho ali... O Walkman, né? De fitinha. De fitinha ele tem ele estourado, tava tentando lembrar a palavra estourado. E a gente vê que é ali que a gente vê que é fita, inclusive, porque vai saindo a fita, né? Exatamente. Inclusive, a gente vê mais pra frente que esse cara, ele ainda vai um pouco, ele ainda consegue segurar, porque não é só a fita. Ele tá resistindo. Ele tá resistindo, ele tem o mérito dele também. E aí, quando tá ali na hora da verdade, que os já tem monge morto pra caralho no chão, já foi todo um embate ali, físico. E aí você escuta só aquele barulhinho do... E o cara com a arma na nuca do doutor. E ele falando... Não, na cara. Não, antes era na nuca, né? Quando o doutor tava de costa. Só foi na cara quando o doutor virou. É verdade, o doutor vira, é verdade. E aí ele fala: você é inimigo dos monges, eles são seus amigos, eu vou matar você, nem que pra isso eu tenho que morrer. E aí você vê que quando... Você vai ficando com medo, né, de dar alguma merda. Já é. O cara, blum, apaga. E aí o Nardole fala o lance que é o
Tovarian Neck Pinch, né? A pinça, Tovarian. a pinça de pescoço do Teroviano, Tovariano, sei lá. E isso é uma referência direta a um negócio que a gente tá vendo sendo feito referência desde lá do Oxygen, que é Jornada nas Estrelas, Star né? Trek. Tá tendo bastante nessa temporada, Pois isso é muito legal. cara. O Spock, né? O Sr. Spock, ele tem o Vulcan Neck Pinch, né? Que ele dá só um negócio ali, dá já apaga o cara. Dá uma pinçalzinha ali num ponto de pressão e o cara apaga. Ele não mata, ele só desacorda o cara porque ele, sei lá, pega algum ponto assim específico e o cara apaga, né? E aí eu achei isso muito legal. E é legal o Nardô falar, sabia que ia servir pra alguma coisa um dia? É muito maneiro, porque assim, quem é fã de Star Trek ali... Deu um pulinho de alegria, cara. Ficou muito Foi muito legal, né, cara? Eu gostei bastante. E aí a gente literalmente entra, e inclusive o Capaldi narra isso pra gente, Fake News Central, né, cara? É aqui que não é nem aqui que a verdade acontece, é aqui que a mentira acontece, né? É aqui que tá tudo sendo zoado, né? Tá sendo transmitido. E aí você começa a ver aquelas telas ali, todas meio triangulares, né? Isso é legal. E aí você vai vendo que todas as coisas ali estão sendo meio que deturpadas. No começo do episódio a gente vai vendo cenas de como foi a história do mundo. Ao redor do mundo, ao redor dos tempos, né? Que a gente vê que o Homem na Lua, os monges estavam lá. Quando o Einstein descobriu o eles estavam lá. A gente vê nessas que o Mandela, eles estavam com o Mandela. O Martin Luther, eles estavam com o Martin Luther. A primeira transmissão da BBC Radio, eles estavam lá também, tipo... Na verdade, eles não estavam, a gente vê as versões não alteradas ali. E aí a gente começa a ver que eles vão contaminando essa porra. Isso lembra muito o que era feito na União Soviética, né? O Trotsky, ele era tirado das imagens, né? O Stalin, ele mandava arriscar o cara, porque assim, se você não tem fotos, né? Se você não tem evidência que ele tava lá... Pics or didn't happen. Se a verdade foi mostrada de um jeito, ela é essa verdade, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma né? verdade. A gente vê isso também em 1934, né? Porque o Smith, né? Que é o personagem feito pelo John Hurt, ele trabalha no Ministério da Verdade, que é onde saem as notícias, né? Que na verdade é onde as notícias são alteradas. E você vê que um dos trabalhos dele é cobrir foto de pessoas, é riscar nome de pessoas. Modificar pra botar um outro rosto. E ali no episódio... Ele praticamente trabalha no Fake News Central do 1974. Ele trabalha, porque não tinha esse termo, né? Mas com certeza, ele trabalha no Fake News Central. E ali a gente vê que é o ponto em que as notícias e que a verdade, que a história da humanidade... ela é alterada, né? Isso leva a gente a pensar em muitas coisas, tipo, tem aquele lance, não adianta. O ser humano, né, e nesse caso eu estendo pra qualquer ser vivo, porque tem o Nardô, tem o Doutor também, ele nada mais é do que o acúmulo de todas as memórias e a vivência dele. Se você altera isso, você muda. Se você muda uma coisa no passado de qualquer um que vocês estão ouvindo, o resultado hoje em dia pode ser completamente diferente. O 11º doutor fala, né? Nós somos uma pilha de memórias boas e memórias ruins, Exatamente. É isso que nos torna o que nós somos, né? Sim. Bom, tá lá sendo transmitido e eles veem que tem meio que um monge morto. Não é morto, né? O monge seria o Cyber King ali, né? O centro de transmissão, ele utiliza um monge conectado a tudo, que é como se fosse a mente dele passando pra tudo, Sabe né? o que pode? Já que a gente falou de Magneto Xavier, é quase um cérebro. Quase um cérebro. Só que é o contrário, né? Porque ele tá cuspindo ao invés de absorver. Só que é um ser deles. Só que é uma antena, né? Ele funciona. Esse é o melhor ele termo. É uma antena. Ele é uma antena. Ele é usado... Ele transmite. Ele é usado como um... Ele tá com aquela coroa e você vê que ele não tá morto, ele tá vivo. Não tá Mas morto. ele tá quase no estado ali de vegetativo, letargia, exatamente. Né? E aí o Inclusive doutor o doutor fala, brinca, faz barulho. Doutor muito besta, como sempre, não é verdade? Aí ele fala, beleza, o que eu vou fazer? Eu tenho força pra pegar esse cara aqui. Isso aqui, rapaz, cérebro do Senhor do Tempo. Cérebro do Senhor do Tempo. Isso aqui segura coisa pra caralho. Aqui, amigo, aqui é foda. Eu vou botar as mãos em cima dele e eu vou começar a transmitir as minhas memórias, substituindo as dele. E aí eu vou limpar, eu vou tirar essa... Eu vou servir como um antídoto pra esse veneno que ele tá jogando ali. E a questão visual que a gente vê ali é parecido com isso mesmo, porque o doutor, ele bota ali a mão ele põe a mão na cabeça do bicho, e realmente ele começa a voltar as coisas. Só que a gente vê que o cara, esse Munra, ele tá com a mão num... É tipo um trono, né? E embaixo, assim, no que seria a base do trono, vai subindo uma parada vermelha que infecta o que o doutor tá passando. Isso. Você vê que ele tá com os olhos meio azul, meio verde. E quando esse negócio vermelho sobe todo, o olho do doutor fica vermelho, ele solta, né? Porque ele não aguenta. A influência dos Munrais ali, dos monges, é tão grande que infecta o antídoto que o doutor tá tentando jogar. Aí tem uma hora que ele vai lá pro canto e fala, nossa, não dá, não consigo, não aguento, não vai dar. Aí a Bill fala, gente,
Não é nem gente, né? Porque ali... Ele fala, doutor. É. Ela fala assim, olha, doutor, isso aqui é uma solução capenga pra desviar de uma coisa que a gente já sabe como resolve. Estamos fazendo uma puta gambiarra quando a gente tem a solução aqui. Vai doer? Vai doer. Mas tem que fazer, cara. Se eu tenho que me sacrificar pra salvar a humanidade, vambora. E aí eu me lembro de novo da Marta. Ai, cara. O da dona também. Dona também. Sabe o que é muito legal? É o sacrifício da Companion, ela fala cara. assim, e ela chega... Uma frase que ela fala que resume a personagem pra mim. Ela fala, valeu cada segundo. Cara... Que Va- lindo. eu Já tava... Eu vou chegar no fim aqui, mas a jornada até aqui foi maravilhosa. Obrigado. Nossa, entendeu? que bonitinha. E aí ela vai e o doutor fica E desesperado. ela vai de peito aberto, Sim, entendeu? e é muito Ela bom. não tá com medo. O doutor, ele fica desesperado por quê? Porque ele tá amarrado, literalmente, né? Ele tá preso e ele fala, Nardô, para ela. E você vê que o Nardô, ele tá apoiando ela na decisão, né? Sim. Porque, cara, o único jeito de acabar com o mal é isso. É você extirpando o início desse mal. Aí ela vai lá, dá um beijinho no doutor, É fala... muito bonitinho, você dá um beijo no tchau. rosto dele. Nossa, eu já tava aqui, né? Já já tava tava derretendo. batendo, Já né? tava aquele coraçãozinho assim, né? Derretido, Já tava, né? Aí ela vai lá e ela bota as mãos na cabeça do monge. Claro, ela sente, né, aquele impacto. Tem a porrada, mas você vê que... E o doutor fala, vai te infectar, porque a parada vermelha tá subindo. E aí você vê que tem uma hora que começa a não subir. Começa a baixar. Começa a baixar. Por quê? As memórias dela, da mãe dela, não são corrompíveis. Por quê? Não são memórias mesmo. Ela não viveu aquilo de verdade. São imaginações. Aquilo é a representação da coisa, do pensamento mais puro dela. E isso, ninguém consegue tirar de você. Não existe entendeu? poder mais forte. Sempre, de novo, a âncora. Sempre que tem alguma coisa, um pensamento que é forte pra você, que é importante pra você, essa porra não vai ser corrompida. Não, é Se impossível. ele for realmente importante pra puro você, demais. ele não tem... nada consegue influenciar isso. No caso da Bill, é a mãe dela, né? Porque a gente tem ali... Ela nunca viu a mãe, ela nunca escutou a voz da mãe, mas as fotos que o doutor deu pra ela, ele até fala, eu achei que tava sendo legal, eu tô salvando a porra do mundo, né? Eu achei que eu só tava sendo generoso, mas eu acabei salvando o mundo. Por tabela, né? Quando ele dá as fotos pra mãe, da mãe da Bill pra ela. Essa memória que ela construiu da mãe, de novo, a gente nem sabe se é verdade, a gente não sabe se a mãe dela ia ser tão legal, mas essa memória, essa memória ideal que ela criou sobre a mãe, da mãe que tá ali pra ela, que sorri, que chama o nome dela e tal, isso é tão puro, isso não pode... É tão forte eles não, pra ela. E em questão, assim, prática, os monges conseguem alterar memórias. Só que a mãe dela não é uma memória. A mãe dela é um ideal. É uma a mãe imaginação. dela é uma imaginação do que poderia ser. E isso não tem como ser alterado, porque não é verdade, né? Exatamente. Só que é uma mentira que não é mentira, né, cara? É uma verdade que ela queria ter visto e não viu. Exatamente. Entendeu? Ele não tem como alterar isso. Aí o doutor até fala, Bill's mom, you went viral, né? Mãe da Bill, você viralizou. Né? É muito bom que ela Porque é a mãe da Bill, né? Essa memória da mãe da Bill é tão forte que ela consegue subscrever o que os monges estão transmitindo e as pessoas ao redor do mundo começam, né? Você vê as pessoas, nossa... Tipo, peraí. olha. É engraçado que você vê os soldados saindo do trânsito Todos. parando de prender as pessoas. E aí você tem um mini discurso do Capaldi de que o que acontece? Porque ela fala, e agora? Agora que eles saíram do trânsito todos, o que acontece? O que acontece com os ditadores quando o povo retoma o poder? Eles saem. Os opressores, eles estão fadados a fugir quando o povo descobre a força que eles têm juntos. Você vê que é poder para o povo ali que ele tá falando. Tipo, total. Você sozinho, você indivíduo comum, que tá batendo cartão de 9 às 6, que tá fazendo seu trabalho em casa, você que é só mais um na população, você sozinho, você não tem poder. Não. Mas se você se junta, isso é muito legal, porque mostra assim, se o povo parar de se dividir do tipo... Não, eu sou de direita. Não, eu sou de esquerda. Não, eu sou político. Se o povo parar com isso e se tocar unir, que o povo é um povo e que tem poder, e é poder do povo, você consegue tirar um cara errado do poder. Você consegue tirar um grupo de ditadores do poder. Eu acho que essa é a mensagem final do episódio. A gente tem o Trump ali aparecendo. A gente sabe que o Trump foi eleito porque houve uma divisão muito forte nos Estados Unidos. A gente não vai entrar, olha, a gente não tem... pretensão de defender lados. Não estamos defendendo nada. Mas o que o episódio faz, né? Sim. Ele fala, olha, unidos, vocês são mais fortes. Sim. E é o que acontece. E aí a Bill fala, ai que legal, unidos a gente é mais forte. Aí o doutor fala, não é tão simples assim. Porque o que acontece é o seguinte. O doutor knows better, né? A Bill e o doutor, e aí o Nardô e a galera também, né? Eles foram os responsáveis por tirar a galera do transe. E aí você vê que naqueles primeiros momentos, o povo, porque como tá fresco, né? Que eles acabaram de ver que tudo aquilo era mentira, eles se rebelam contra. Né? Eles vão lá, eles derrubam as estátuas, eles expulsam a galera. Você vê que a pirâmide
vai embora, né? A nave vai pro caralho. Vai embora. E aí você vê que depois já corta, né, a cena pra eles na universidade, onde tinha uma estátua derrubada, e ela fala, puta, agora vai ser maneiro, né? Porque o povo viu que é forte junto, não sei o que ele... E aí, o que você falou, né? Não é tão simples, quer ver só? Aí tem uma transeunte assim passando, e ó, menina, seguinte, que era isso aqui que tava, quem tá sentado lá? Parece que estavam filmando o negócio aí, não interessa. E volta os olhos pro celularzinho dela, pro mundinho fechado dela. Aí, tá vendo? O ser humano tem a capacidade de esquecer e não aprender com os erros gigante. E a Bill fala, mas é o nosso charme, né? Fazer o quê? É o nosso jeitinho, é o nosso né? jeitinho. E realmente, cara, o ser humano, isso é provado diversas vezes na história, ele vê o erro do outro, do passado, e nem sempre ele corrige, cara. O ser humano não consegue aprender com os próprios erros. Ele pode ter sofrido uma situação Sim. E tá fadado a cair no mesmo erro de novo. Sim, e é isso que a humanidade tem feito, né? O ser humano, ele é um grande esmurrador de ponta de faca, né, cara? Isso. Ele dá a primeira e, ai, doeu. Mas será que ele não vai doer? E tenta de novo. E ele tenta vai... de novo, é um empírico meio cagado, né? É quase que não existe muito progresso, né? Porque, embora você saiba de forma teórica, isso, né? quando você tá ali na prática, no dia a dia, ali no fogo cruzado, você não pensa, cara. Você age com instinto. É gozado, né? Porque o doutor fala isso. No começo do episódio, quando ele ainda tá em tese do lado dos monstros, ele fala, o ser humano, ele não progride mais, ele estagnou. Na real, ele tá dando ré. Vocês estão indo pra trás. Então, tudo bem que a gente sabe que ali ele tava só testando a Bill, mas a verdade é que, não pra tudo, óbvio, o ser humano tem progresso, isso não tem nem discussão. Mas pra algumas coisas, em especial coisas que mexem muito com a cabeça, quem tá falando, né, que é uma coisa muito poderosa, o ser humano, ele tende a repetir alguns erros. Ele tende a bater palma, e a gente não vai falar nome de ninguém aqui pra não... De novo, nós estamos falando de política, não gosto de discutir política, acho que cada um acredita e é a favor do que quiser, mas a gente vê gente batendo palma pra pessoas que têm discursos fascistas pra caralho. Ditatoriais. E as pessoas estão achando lindo. Óbvio, não todas as pessoas, a gente tem pessoas que notam esse padrão e tentam ir contra, mas você vê que o ser humano padrão, o cara que ele só absorve o que é dado pra ele, que não questiona... justamente o que esse episódio fala. Que funciona... Não estamos chamando ninguém de gado, mas a pessoa, o cara comum, que funciona como gado na mão dos poderosos... Desses caras, claro. Eles estão lá batendo, eles estão achando lindo, cara. E não é, você tem que questionar, você tem que fazer pergunta sim, entendeu? Porque senão faça pergunta sempre. Senão você tá fadado a fracasso, entendeu, cara? Exatamente. Senão você tá fadado a achar que tem 12 monges na porta, quando não tem nenhum. Quando não tem, exatamente. Senão eu acho que é isso. Senão você tá fadado a engolir fake news, cara. Sim. Que é o que acontece mesmo. Eu achei que esse episódio veio num time muito bom. Sim. Né? Quer dizer, a gente sabe que sabe que Dr. Who é filmado muitos meses antes, sim. Mas ele já tá surfando nessa onda do que tá acontecendo agora, sim. E sabe? Dr. Who, ele tem muita sorte. Tá muito também. atual, muito atual. Tem muita sorte de alguns temas serem assim, né? A gente tem aí no caso do Zygon Virgin Invasion, o discurso veio muito próximo daquele lance que teve. Do ataque teve um ataque em Paris menos de uma semana depois do episódio. Então, assim, o timing de Doctor Who geralmente é muito correto, né, cara? Bom, cara. Gente, olha, que episódio, meu Deus. O episódio não acaba exatamente aí, inclusive eu achei que ele ia acabar aí, mas ele ainda tem uma ceninha, assim, pré-final, que é o doutor dentro do cofre batendo papo com a Missy, né? E aí, olha como é, de novo, não acreditem em tudo. Sempre... A Missy aparece chorando! Olha a fake news aí. Olha a fake news aí. Gente. Olha o escorpião nas costas do sapo aí. Entendeu? Porque aí ela fala, eu lembrei do nome das pessoas e não sei o que, eu vou ficar boa, eu prometo. Não vai. O mestre não faz isso. Se você tá acreditando no que a Missy tá falando, olha, amigos... Olha o teste do episódio aí. Você tá sendo enganado. O teste do episódio aí. A própria Michelle Gomes já falou que não é pra confiar no mestre, né, cara? Essa cena dela chorando me lembrou demais... O two-parter da 9ª temporada, dos episódios 1 e 2, o Davros chorando e o doutor acreditando. Amigo, o doutor caiu da dele. Ó, Fred Pavão não cai de novo. Não cai duas, não, porque o Davros me enganou. Não, ele enganou geral. Eu achei que Davros era amigo, que Davros era parceirão e ia aqui comer um churrasco com a gente. E ele foi um grandíssimo de um filho da puta. Grandíssimo filho da puta. Enganou o doutor. Não vou cair de novo. Não, enganar a gente, tudo bem. Agora, enganar o doutor... Como diria... Caralho! Me engana uma vez, é feio pra você. É feio pra mim. Me engana duas, é feio pra você, né, cara? Exatamente. Não tem essa não, cara. Não vou cair de novo não, nessa historinha. E eu acho que a Missy, ele chorando, é totalmente lágrima de crocodilo. Não tem nem questionamento. Não dá. Ela tá fazendo isso pra sair dali.
Ela cansou de estar presa. Porque muito claro pra mim ela fala isso na hora que ela aparece a primeira vez no episódio, né? Se ela quiser sair, ela tinha saído. Que ela fala, eu só fiz uma arma de folha, amigo. Se eu quiser sair dessa porra, eu tinha saído. Eu só tô aqui porque eu tô numa boa, tá? Eu tô aqui só porque traz comida pra mim. Tranquila. Inclusive, me traz um pônei e uma impressora 3D aí, porque eu tô ficando meio chateada de ficar cantando no saco já. Já tô... Ela tá ali porque ela quer, porque ela tá tirando férias. Ela tá numa porra de um spa. Porque ela tá ali trancada, mas ela tem um pianinho dela, o doutor leva comida pra ela, bate um papo, o Nardô vai ali, deve jogar dama com ela, fazer qualquer porra dessa, entendeu? Quando ela quiser sair, ela vai sair e ela vai. E na hora que sair, amigo... Na hora que sair, amigo, vai ser só pentada braba. Pentada braba, vai ser só Cyberman Mondasiano e John Cena chegando. Exatamente, tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora, estamos aí rumando pro 9º episódio dessa temporada. Episódio de semana que vem aí, que vai mostrar a Rainha de Marte, a Imperatriz de Marte. A partir de agora, né? Vamos falar spoilers do Next Time, de Empress of Mars, o episódio 9, escrito por Mark Gatiss. Que já levanta aí aquele medinho, porém... Devemos lembrar aí de Cold War, que foi um bom episódio, era do Gatiss e envolvia Ice Warriors. Então, eu acho que ele trabalha bem com ele. O Gatiss, ele navega bem por algumas águas e ele afunda em outras. O Gatiss, a gente sempre fala isso, inclusive teve até aquela discussão no grupo, que o cara falou, vocês estão sendo desrespeitosos com o Gatiss. Eu falei, não é bem por aí. Não, jamais! Porque eu sempre falei, isso é verdade, não é fake news, vocês podem ver nos outros podcasts, tá documentado aqui. É verdade. O Gatiss, ele é muito bom com episódio histórico. Todo episódio histórico que ele pega em Doctor Who, tudo bem, tem ali o Victor of the Daleks, tem os problemas dos Daleks coloridos, mas a parte do Churchill, a parte histórica é muito legal. A gente tem Adventure in Space and Time, que é dele, é uma obra de arte aquela porra. Nossa, quem não chorou não tem corações. Justamente. O Gatiss, ele é muito bom em trabalhar com esse viés histórico. Só que o Gatiss, ele é muito fã de terror. E sempre que ele tenta fazer terror, fica uma bosta. A gente tem Chrisman Horror aí, aquele episódio do Crimson Horror, né? Que é o episódio daquele do bicho no peito da velha. O 11º Doutor Vermelho. A gente tem, exatamente. A gente tem um episódio ali, cera, aquela porcaria que foi o da meleca lá, que tudo bem, né? Sleep No More? Teve gente que gosta, eu respeito a opinião. Temos fãs de Sleep No More. Mas, então, assim, ele tem episódios de terror que são uma porcaria. Mas ele se provou trabalhar muito bem também com vilões antigos, ao invés de tentar criar um vilão novo merda. A gente tem que lembrar que ele também é muito fã da série clássica, como Moffat. E ele trouxe o Ice Warriors de volta de uma forma muito magistral, né? Sim, e ele é muito fã da época do terceiro Doutor, que tinha muito Ice Warriors. Os Ice Warriors apareceram primeiro com o segundo, né? Sim. Mas eles apareceram bastante com o terceiro também. E ele gosta muito dessa fase, e ele sabe trabalhar muito bem. Cold War foi uma prova disso. E eu acredito que esse Emperors of Mars vai ser legal, porque a gente vai ter a faceta de um outro Ice Warrior ali, que é a Imperatriz Ice Warrior, né? Que é uma fêmea, né? Você vê que ela comanda. E é uma imperatriz. Sim, e tem um lance ali que a Bill até perguntou, mas tem humanos em Marte? Eles já tiveram? Não deveriam. Mas tem uma galera que você vê que parece... Vitoriana, né? Não sei é um exército vitoriano. É vitoriano mesmo? Eu não sei, eu nunca gosto de falar, porque eu sempre erro, eu nunca sei vitoriano, eduardiano. É vitoriano. Mas eles são ali, você vê que é um negócio meio... são soldados antigos. Infantaria antiga. É uma infantaria antiga, exatamente. Eles têm mosquetes, eles têm... Não e o que eles estão fazendo em Marte? Como eles chegaram em Marte? Não sabemos. Então, tá aí várias perguntas pra serem respondidas pelo episódio. Mas eles estão contra os Ice Warriors, que eles até chamam os crocodilos do caralho aí, sai metralhando e tal, não sei o quê. Eu acho legal, sendo a última temporada do Capaldi, trazer um vilão do terceiro. Porque a gente sabe que o Capaldi, o doutorzinho do coração dele é o Pertwee. Sim. Do Gatiss também. O Gatiss sempre fala isso em entrevista. Lembrando que a Ice Warrior não apareceu primeiro no terceiro, apareceu no segundo, mas ele apareceu no terceiro também. Mais no terceiro, né? Mais na época porque o segundo, tadinho, ele teve tanta coisa perdida que a gente não sabe. É tão triste. Não, mas é um vilão do segundo. É um vilão do segundo, mas o ponto é um vilão da série clássica, e tanto o Gatiss quanto o Capaldi são muito fãs da série clássica. A gente tá tendo eco do primeiro, segundo e terceiro pra caramba nessa temporada. São os ecos dos inícios, né? A gente fala muito que essa temporada tá ecoando a quinta temporada, que é a primeira do 11º Doutor. Tá ecoando a temporada 2005 ali com o Non-Doutor. Tá ecoando as primeiras temporadas do Hartnell. Tá muito legal. E agora você trazer... tão legal. De novo, essa é uma temporada que, se você não é fã da série clássica, se você fecha os olhos pra série clássica, você fica meio bodeado, porque a gente tem o mestre de volta, mais de um mestre de volta, na real, né? Ou seja, ter mais de um mestre já é uma coisa que não acontece há muito tempo. Você tem Ice Warrior voltando aí com uma faceta nova, você tem Cyberman de Mondas voltando, então é a temporada pra todo fã de série clássica. Susan. Tem a Susan aparecendo ali, tomara que apareça de novo, né? Tomara! Tem aí essa sombra de que talvez, esse boato, que talvez o
o primeiro doutor apareça de novo aí na pele do Filch, lá, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. O ator, o David Bradley, entendeu? Que fez o primeiro doutor no Adventure Space and Time. Sim. Então, assim, a temporada está chegando ao final, mas é uma infelizmente, promete né? muito. Promete muito. Eu acredito que o episódio da semana que vem vai ser muito bom. Ser melhor do que esse three-parter eu acho muito difícil, porque ele jogou a barra muito lá em cima, mas eu tenho fé que o Gates vai fazer um bom episódio, porque ele soube trabalhar bem com os Ice Water na última vez que ele fez isso. Eu também acho que vai ser um episódio bem bacana. Sim, mas antes desse episódio chegar, a gente tem que fazer duas coisas. Uma é dar nossas notas pro episódio, que é o que eu vou puxar agora, Thaís. Esse episódio aí que lidou com todas essas coisas, essas verdades e mentiras, esses questionamentos, né, que faz a gente pensar em como a gente absorve informação. Qual a sua nota aí de primeiro monge a 12º monge? Não tô brincando. Meu Deus! Qual a sua nota aí de Hartnell a Capaldi, passando por todos os entremeios, para a última parte desse three-parter maravilhoso, que foi The Lie of the Land, o 8º episódio da 10ª temporada de Doctor Who. Vamos então pegar o Capaldi. Olha aí. Então vai ser Capaldi sua nota? Minha nota é um Capaldi Okay. no início da 9ª temporada, acreditando no Davros. Entendi. O Capaldi acreditando em fake news. É o Capaldi no meio. É um Capaldi meio, 12,5. Entendi. É o Capaldi acreditando em fake news. Exatamente. Tá bom, por quê? Acreditando em lágrimas de crocodilo. Em lágrimas de Davros. A gente sempre fala aqui que a gente nunca consegue dar uma nota completa até a gente ver a resolução final das coisas. A gente teve 2 episódios aí que a gente deu notas altas, deu 10, deu 11. A gente não conseguiu dar notas menores do que essas pros episódios anteriores. Você deu uns 9 aí, você deu também uns 8 aí que eu lembro, hein? Então, mas são notas relativamente altas. Isso não é fake news não, tá lá gravado. A gente sempre se segura pra não dar 12 pra episódios que não são a resolução final. Se bem que eu dei 12 nos 2 últimos. Eu sou mais contida e eu acho que esse episódio, depois de tudo que a gente falou aqui, o discurso do Capaldi, ele ter enganado a Bill com uma performance absolutamente maravilhosa, o envolvimento do Nardole. A gente viu dentro do cofre agora, a gente viu a Missy ajudando eles. Naquelas, né? Do jeitão dela. Todo esse questionamento, todo esse eco ao 1984, toda essa questão política, tudo isso, todos esses elementos que foram não só jogados, mas muito bem costurados dentro desse episódio, me levam a dar essa nota, entendeu? Um 12, entendi. Eu acho que sim, eu acho que costurou bem todos esses elementos de forma Você fala em relação ao three-parter, né? Não, tô falando só desse episódio mesmo. Sim, mas você também tem que considerar que ele é uma conclusão, né? Claro, né? A gente chega nesse episódio com um monte de informação já. Sim. Que elas não conseguiriam ter sido colocadas nesse episódio. Sim. Foi sendo construído por 2, 3 semanas aí. Então eu acho que 12 na nona. É o 12,5. Tá bom. É o 12,5. 12. Agora eu quero saber de você se vai ser maior ou menor que a minha nota. Vai ser maior, né? Sempre maior. O que acontece? Não tem como. Não vou. Também não é assim. Você costuma dar notas maiores do que eu. Tudo bem, isso é verdade. Porém, você sabe que eu sempre tenho as minhas cartas na manga quando eu preciso dar uma nota muito alta pro episódio. Tipo, às vezes eu dou 12 pra episódios, aí quando chega no episódio que é melhor, eu não tenho como mudar Dá o curador, ainda. né? Eu dou curador, eu dou Valearde, eu sempre dou notas acima. Porém, esse meu Coringa não vai ser tirado agora. Porque a minha nota vai ser um 12 também, assim como foi nas 2 últimas partes. Por quê? Isso foi uma coisa que eu comentei até no começo do podcast e comentei quando eu tava assistindo. Esse episódio, se ele fosse standalone, ele seria bom. Não seria um mau episódio, não. Eu gostei do episódio sozinho pra cacete. Sim. Mas ele não ganharia um 12. Ele ganharia, sei lá, um 10,5, um 11. Mas ele, enquanto conclusão de arco, ele foi muito bom. Entendeu? Entendi. Ele é o contrário do que foi o finale de Walking Dead dessa última temporada. Que como episódio foi legal, mas como conclusão foi ruim. Esse como episódio ele foi legal, mas como conclusão ele foi muito legal, entendeu? E como eu dei 12 pros 2 últimas partes, eu não tenho como dar menos pra essa. Claro. Foi a mesma justificativa que eu usei na semana passada. Sim. Mas é verdade, eu acho que assim, foi isso que você falou, ele traz à tona, é muito legal, porque como a gente teve 3 episódios, a gente teve 3 discussões diferentes, né? Sobre o que é a realidade, sobre o lance teve religião. E nesse a gente tem sobre o como você aceita o que é implantado pra você, entendeu? Na sua cabeça. Como você absorve a notícia e como você se curva essas notícias. Querendo ou não, é isso. Né? A camada mais abaixo do episódio, né? Porque a primeira camada é a aventura da semana, né? Mas a gente tem o lance das fake news, a gente tem o lance da âncora, né? O que é tão puro pra você que não pode ser infectado? Isso é bonito, entendeu? Você tem ali, apareceu o Trumpzinho ali fazendo um sneak peek ali, um cameozinho. Você tem toda essa questão de o ser humano, ele realmente aprende com os erros dele, ou ele tá fadado a repetir o erro pra sempre num ciclo vicioso, né, entendeu? esse questionamento. Eu gosto muito como o Doctor Who
traz esses questionamentos à tona pra gente, entendeu? E como os últimos 2 episódios trouxeram questionamentos também, e esse também trouxe, é um 12 pra fechar o arco como um 12 de novo, né? Se o episódio fosse sozinho, seria um pouquinho menor, não seria uma nota baixa não, seria tipo um 11. Mas ele ganha 12, assim como as 2 outras metades ganharam. Eu achei, assim, destaque total para as atuações, tanto do Capaldi como da Pearl, assim, eles estão num ponto muito alto, assim, a Pearl tá muito excelente. A Pearl fez o primeiro discurso dela, né? Isso é muito bom pra... Eu acho Acompanha o final do Doutor Discurso, fazer discurso é muito bom. A Bill tá sendo construída de uma maneira muito bacana. Sim. Sabe, de uma maneira muito tridimensional. Você vê ela sendo zoeira com os amigos, mas ao mesmo tempo você ela sabe ser séria. Ela numa situação dessas e ela se vira tão bem, assim, sabe? De novo, esse é um episódio que é mais sério, né? Ele não tem muita brincadeira, não é como os episódios de aventura. E ela consegue fazer as 2 coisas. Justamente. Isso é a prova de que a atriz é foda. Eu acho que, assim, a tendência da temporada é ir se tornando cada vez mais séria, né? Não adianta. Sim. Mas gostei muito da resolução do episódio, gostei muito de como a Bill agiu nesse episódio. Enfim, o meu 12 tá aí justificado. Com certeza. Talvez a única coisa assim que eu ia falar que não seria um 12, só pra coisa, é que eu achei que ia ter mais coisas de 1984 e teve só foi o que você falou, foi só ali um ecozinho, uma menção. Eu queria que tivesse tido mais. Talvez eu chegue até a dizer que essa não foi a minha parte favorita do Triparter. Eu acho que a anterior eu me empolguei mais, mas eu gostei muito desse episódio, não me entendo errado. É o meu 12, tá aí, o Triparter vai fechar com essa nota maravilhosa. Já que você falou isso, eu vou falar então. Eu achei que Extremis e agora Lie of the Land foram superiores e Pyramid foi o ponto baixo. Não tão baixo porque foi ótimo, mas foi o ponto mais baixo dos 3. Mas no final, aí na conta final, você também é um 12 pro Triparter, isso é importante, mas o que também é tão importante quanto a nossa verdade, já que a gente estamos falando de verdades e o que é verdade, o que é verdade, o que é verdade pra cada um, né? A gente quer saber a verdade de cada um de vocês que estão aí ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, pelo seu iTunes, pelo seu Feedly, pelo site, em casa, no trabalho, enfim, onde você estiver. Qual a sua nota, primeiro para The Lie of the Land, né, esse 8º episódio da 10ª temporada, e também para esse arco geral, né, qual a sua perspectiva maior desse primeiro, segundo e terceira parte desse episódio. Mas para isso vocês vão precisar aí do canal de comunicação, né, que não vai precisar passar pelos fones da Bill falando, não, isso a gente sempre fala pra você. Não, esse tá limpinho, esse tá clean. Esse tá clean. Qual é o podcast, qual é o e-mail para contato pro podcast do Dr. Brasil? podcast@drrubrasil.com.br. Temos também aí o Facebook, o livro de registros, que mostra ali tá a prova de que não tem fake news, porque tudo tá registrado lá. Qual é o Facebook do Dr. Brasil? facebook.com/drrubrasil. Temos também aquele passo ali que ele vem trazendo a verdade, ele dá os pios dele ali, ele tá sendo o fone soltando as coisas da Bill, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Que essa altura do campeonato, dependendo de quando você tá ouvindo, ele ainda tá infectado ali com a imagem dos monstros. É verdade, é verdade. Temos também a nossa lomo digital, que também serve, né, pra guardar, pra ser um registro do que não é fake news. Das memórias. Exatamente, que é o Instagram do Dr. Brasil, que é @Dr. Brasil. A gente é Dr. Brasil em todas as nossas redes sociais e afins. Também somos Dr. Brasil se você pesquisar aí no seu iTunes. E se você, como eu sempre falo, esse podcast é colaborativo. Se você ouvir esse podcast e gostou, se você tem escutado, tem gostado, vai lá, dá suas estrelinhas, sempre 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, porque notas boas a gente gosta. Sim. E quando você dá a sua opinião lá, se você dá o seu comentário, você ajuda a crescer a relevância do DWRcast no iTunes e nos seus agregadores de podcast. E você pode estar fazendo um fã de Dr. Who em potencial. Isso é muito bom. Espalhe a palavra de Dr. Seja como a Marta foi, né? E como a Bill foi, leve a verdade aí para as pessoas. Exatamente. E esteja aqui semana que vem, mas venha bem arrumado semana que vem, porque semana que vem a gente tem Temos encontro, realeza, a gente tem né? um encontro aí com realeza, com a Imperatriz de Marte. Então eu vou vir aí na Beca gravar. Vamos vir bem arrumadinho. Vocês não vão ver porque, né, eu posso ser que nem um âncora de jornal que tá bem vestido da cintura pra cima e de cueca da cintura pra baixo, né? É verdade. Vocês estão só ouvindo. Mas a gente tem aí esse encontro maravilhoso com os Guerreiros de Gelo na semana que vem. Então, mantenha aí as expectativas no gelo, pra ela ficar conservada. E semana que vem a gente se vê novamente, no mesmo local, no mesmo horário. Tchau, tchau! Tchau, falou!